Bom dia a todos, bem-vindos ao Google Cloud Summit Brasil. Meu nome é Renato Carvalho, é um grande prazer receber vocês aqui hoje e ter vocês nos acompanhando durante o dia todo aqui no live streaming. A gente espera que vocês tenham um excelente dia e que vocês consigam aproveitar bastante o conteúdo. Para quem ainda não conhece, o Google Cloud Summit é o maior evento de Google Cloud na América Latina. Nesse evento, nosso objetivo é reunir todos os profissionais de tecnologia, tanto desenvolvedores, quanto empresários, quanto pessoas da área de tecnologia das empresas, nossos clientes, nossos parceiros e também os Googlers, as pessoas que trabalham no Google, né, que são convidados muito especiais que eu vou receber aqui hoje ao longo do dia, para nos contar um pouquinho mais do conteúdo e dar um pouco mais de insight para nós. Então sejam muito bem-vindos, é um grande prazer tê-los conosco e aproveitem muito o conteúdo do dia todo. Hoje, para a gente começar o nosso bate-papo, eu tenho aqui conosco o Adolfo Abreu, que é gerente para a área de Customer Engineer. Adolfo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Renato, o prazer é todo meu, obrigado pelo pessoal, prazer falar com vocês. Legal, o Abreu participando aí, o Adolfo participando do nosso primeiro Cloud Summit aqui. É isso aí. Muito bom tê-lo conosco. Muito feliz por estar aqui, obrigado. Maravilha. Adolfo, para a gente começar, para o pessoal que está nos assistindo, vamos dar um pequeno spoiler para eles. Não vamos contar tudo, mas vamos dar um pequeno spoiler para eles. Conta um pouquinho da dinâmica do dia, o que a gente vai fazer aqui hoje, das atividades. Dá uma visão para a gente, um overall do dia de hoje. Legal, bacana. Vamos lá. Vou guardar uns segredos para o pessoal que vai acompanhar durante o dia a gente, mas basicamente a gente tem um dia bastante intenso de conteúdo técnico. Então a gente começa o dia de hoje, pessoal, com o Keynote, onde a gente vai ter sessões de produto, vamos fazer demonstração de alguns dos nossos principais serviços e principalmente como que eles se relacionam no dia a dia da vida das pessoas. Mas em paralelo a isso, a gente tem hoje os bootcamps, são dois temas super atuais, super legais, um focado muito em Serverless Machine Learning e o outro olhando para Kubernetes Engine. E além disso, a gente tem a área de DevZone com uma série de demonstrações de produtos, a gente tem a parte de Cloud Hero, que é super bacana, onde a gente tem 3 pilares principais: infraestrutura, Machine Learning e desenvolvimento, com desafio para todos os participantes do Cloud Hero e no final um ranqueamento dos melhores projetos. Bacana, vai ser um dia então bem ocupado para todo mundo, com bastante atividade. Bastante puxado, isso aí. Legal, ótimo, bacana. Bom, a gente está vendo que o mundo está cada vez mais caminhando, né, para o mundo conectado. Cada vez mais a gente vê a tecnologia conectando as pessoas, conectando os negócios. Perfeito. E conectando os processos dentro dos negócios, né? E aí a gente vê muito essa conexão entre o mundo virtual e offline, que é uma coisa que as empresas vêm buscando bastante fazer, esse tipo de integração, não só dentro das empresas, mas também tendo em vista os seus clientes, seus consumidores, parceiros, todo o ecossistema, né? Adolfo, comenta um pouquinho para a gente sobre essa questão da relação do mundo virtual versus o mundo offline, né, nessas frentes de atuação, com base na expectativa dos clientes, das empresas que vêm buscando essa integração. Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro ponto, hoje em dia a gente não está mais desconectado. A maioria das pessoas tem sempre no bolso um smartphone, e esse smartphone ele permite você fazer resolver boa parte dos problemas da tua vida, desde questões financeiras, consumo, pesquisa, estudo e assim por diante. Eu acho que o segredo de conectar online e offline tem 2 vertentes principais. A primeira delas eu diria que é do ponto de vista do consumidor, onde o consumidor passa a prestar um pouco mais de atenção nas experiências que as empresas estão oferecendo para ele. Então, posso te dar o meu caso como exemplo. Eu faço muitas coisas pela internet, compra online, internet banking e assim por diante, mas eu estou sempre muito atento ao que aquele provedor está me passando. Se é ágil o processo de compra, se é assertivo, se existe alguma recomendação por detrás, e se principalmente aquela encomenda ou aquele serviço foi entregue no prazo acordado daquilo que eu estava esperando. Isso é do ponto de vista do consumidor. Mas também existe o ponto de vista da tecnologia, em que a gente vem percebendo que cada vez mais, com o avanço das tecnologias, novas funcionalidades, novos recursos, eles vêm chegando para poder agilizar ainda mais esse processo. Então, quando uma empresa pensa, por exemplo, em construir um aplicativo móvel que tem uma loja web, que tem um carrinho de compras, ele tem um processo mais ágil, ele tem o recurso investido preservado
Isso é uma coisa que a gente vai falar muito durante esses 2 dias de evento, como é que a gente faz para poder preservar o investimento que a empresa fez na infraestrutura, nas ferramentas, nos skills técnicos, versus começar a adotar a nuvem como agilidade e uma forma mais eficiente de escalar todos esses serviços. Então eu te diria que não tem como mais a gente estar desconectado entre mundo físico e mundo virtual. E é super importante nesse contexto, né, Adolfo? A gente percebe que, do ponto de vista do consumidor, o consumidor é um comprador, né, ou é um cliente muito mais preparado do que ele era no passado. Exato, né? Perfeito. O que isso significa? Que antes ele comprar qualquer coisa, ele estuda muito, ele tem acesso a toda a informação. Ele consegue entender exatamente aquilo, né, que ele quer comprar. E aí é super importante nesse contexto, como você comentou, as empresas se prepararem dentro de casa, né, do ponto de vista tecnológico para atender isso. É isso. Como é que os clientes podem se preparar melhor nesse contexto todo, Adolfo, para entender os seus clientes? Porque é o que a gente está comentando, né? Os consumidores entendem muito bem o que eles querem. Exato. Agora, como é que funciona do outro lado, né? Os clientes, as empresas entenderem o que os seus consumidores, o seu padrão de comportamento, o que eles estão pensando, como eles se comportam, né? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é a empresa entender qual é o propósito dela. Para que ela veio, que problema ela quer resolver do consumidor ou da vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu me predisponho a resolver, de novo, uma compra online, eu já tenho que ter a certeza de que eu tenho um benchmark grande de mercado e tenho que ter algum diferencial para poder concorrer com essas maiores. Do ponto de vista de tecnologia, muito do que se fala de modernização de aplicações, principalmente, vem para poder agilizar esse processo de construção de novas aplicações com essa finalidade. Mas um ponto importante também que eu queria destacar é que, independente da tecnologia que a gente vai utilizar, eu preciso conhecer o meu consumidor. E para que eu conheça o meu consumidor, eu preciso capturar informações sobre esse consumidor. E aí a gente começa a falar em termos como internet das coisas, onde, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping, eu posso tentar entender perfil de comportamento e de consumo. Eu começo a falar de tecnologias dentro do smartphone, como a gente abriu a conversa, que vão fazer ofertas push ou até mesmo dar dicas de descontos e promoções para esses meus consumidores. E no final das contas, todo esse conjunto de informações ele vai para dentro do que a gente chama de data lake. Então, dentro de um data lake, uma empresa vai ter a capacidade, principalmente, de poder adquirir e armazenar o máximo de informação possível para aí sim começar a extrair mais valor desse dado e direcionar suas campanhas, suas ofertas, agora com um contexto específico que é o consumidor final. Legal. Dentro desse contexto já de dados, bem bacana você ter citado isso, obrigado por ter mencionado. Eu já queria aproveitar para fazer um gancho para uma próxima pergunta, para a gente discutir aqui um outro tópico, que é a questão de Big Data. Né? Você comentou bastante da gente coletar dados, de fazer, né, de toda empresa ter um data lake, né, e assim por diante. Pensando nessa questão de Big Data, a gente tem 2 frases do Google que são bem interessantes. A primeira é que a gente acredita que toda empresa, se já não é, será uma empresa de dados. Né? A gente vê, é super importante essa informação. Muitas das empresas hoje no mercado, 90% dos dados que elas têm são dados não estruturados. Ou seja, as empresas, né, estão entendendo como elas podem interpretar e aprender desses dados para justamente proporcionar essa experiência, tomar decisões, né, mais assertivas. E o segundo aí, que não é nem tanto do Google, mas a gente ouve muito no mercado, é que o dado é o novo petróleo. Né? Todas as empresas vão basear suas decisões e vão determinar o futuro da sua estratégia com base em dados. Né? Não muito diferente do passado, mas com uma quantidade de dados muito diferente, até porque, como você comentou, as formas de coletar dados hoje são muito diferentes e inúmeras. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do Big Data. Como é que as empresas cada vez mais se preparam para aproveitar melhor os seus dados? Como é que elas estruturam um processo para coletar esses dados de forma mais eficaz? E depois como é que elas usam um pouco desses dados, né, de forma prática para tomar essas decisões e aí então propor soluções, né, para os seus clientes, para os seus consumidores ou para o seu próprio negócio? Perfeito. Você sabe, Renato, que toda a interação que a gente tem com executivos de empresas que vêm procurar o Google Cloud para tentar ajudar a pensar de forma diferente o próprio business, Big Data e Analytics está entre as top 3 prioridades.
Por quê? Porque é ali onde a gente tem a capacidade de poder adquirir o máximo de informações que a gente pode e oferecer algo para... Eu vou pedir só para você ligar a chave do microfone. Desculpa, Adolfo, te interromper. Imagina. Então, como eu estava comentando, ali é onde a gente tem a capacidade de adquirir o máximo de informações e hoje em dia existem tecnologias diversas para fazer isso. Quando a gente olhava Big Data no passado, a gente entendia, por exemplo, que um único repositório de dados iria me ajudar a resolver a maior parte dos problemas de gestão da informação. Hoje a gente vê que isso não é mais uma realidade. Você bem comentou, muitos dos dados são não estruturados. Existem os dados estruturados, transacionais, dos sistemas corporativos, e também existem os dados semi-estruturados. E cada um desse conjunto de informações ele tem um valor para oferecer. Então, olhando nesse sentido, eu acho que se fosse definir uma estratégia de construção de um Big Data para poder atender um caso de uso de negócio de forma mais assertiva, era primeiro entender no detalhe qual é esse caso de uso, entender que tipo de informação eu preciso capturar para poder começar a fazer uma análise mais persistente e depois entrar numa discussão de tecnologia e ver qual que é a tecnologia mais adequada para esse cenário. E nesse sentido, e é tema da nossa sessão no Keynote amanhã, o Google Cloud tem uma série de tecnologias de gestão de informação que passam por tecnologias em nuvem, para armazenamento em memória, tecnologias para armazenamento de dados estruturados e não estruturados, como você comentou, e tecnologias também que podem ser gerenciadas pelo próprio cliente ou através das ofertas dos nossos parceiros. Maravilha. Adolfo, muito obrigado por esse bate-papo, foi muito proveitoso. Obrigado por ter dado esses insights e um pouco desses conselhos de como é que a gente pode usar a tecnologia para o benefício do negócio e do mercado. Pessoal, a gente vai começar em poucos minutos agora o nosso Keynote. Hoje também é o dia do Bootcamp, então a gente vai ter várias oficinas, como foi comentado, né, várias demos práticas de como é que a gente usa as soluções de Google Cloud. Por favor, fiquem conosco, nos acompanhem até o resto do dia. A gente vai ter outros convidados ao longo da manhã para nos falar um pouquinho mais de alguns outros assuntos importantes que eu falo depois. Nosso bate-papo aqui foi só uma degustação do que vai acontecer no resto do dia. Muito obrigado, esperamos que vocês aproveitem muito o dia conosco aí. Voltamos daqui a pouco e com o Keynote. Bem-vindos, ocupem os seus lugares, o Google Cloud Summit 2019 começa agora. Pedimos a sua especial atenção para as instruções de segurança. Nosso espaço está devidamente sinalizado com as saídas de emergência. Os toaletes estão localizados no prédio à sua direita e próximos à tenda de convivência. Contamos com um posto médico localizado próximo ao Industry Zone. Em caso de emergência, mantenham-se calmos. Nossa equipe de brigadistas especializada está pronta para atendê-los e dar todo o auxílio de acordo com normas nacionais.
É proibido fumar no interior das instalações e nas áreas cobertas. Reservamos um espaço para fumantes ao lado da tenda de convivência. Desejamos a todos um ótimo evento. Vamos receber nosso mestre de cerimônia, Daniel Leite. Bom dia, gente! Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Google Cloud Summit 2019. Um prazer recebê-los aqui. Eu estou vendo que vocês já estão se alocando nos seus lugares. Esse é o nosso terceiro Summit. Nós, pelo que vocês puderam perceber, claro, estamos no Jockey, um lugar histórico de São Paulo. Um lugar, até uma palavra que eu gosto bastante, icônico. Um lugar diferente, tem muita história. Que a gente, aos poucos, vai contar também, junto com tudo que a gente vai mostrar para vocês, relacionado às nossas soluções, aos clientes, ao uso em si dos produtos e, claro, com algumas demos que a gente vai mostrar para vocês. O que é importante vocês saberem, e aí eu detalho um pouquinho mais o nosso dia para vocês. Começamos com as demos, isso para nós acaba sendo o grande show da manhã. A gente continua o dia na parte da tarde com as sessões de bootcamp, então esse palco vai ser dividido em dois, e vocês vão conseguir visualizar um conteúdo um pouco mais técnico. Não se esqueçam, e acho que vale muito a pena lembrar, as sessões de Cloud Hero que acontecem aqui no evento também. Para quem já se inscreveu na sessão de Cloud Hero, já selecionou o seu horário, ela fica aqui à minha esquerda, à direita de vocês nesse prédio, dentro da área de Dev Zone. Para quem não se inscreveu, essas sessões elas são uma extensão do conteúdo que a gente vai mostrar aqui na parte da tarde. É uma sessão mais hands-on, que vocês vão poder colocar realmente a mão na massa, usando algumas das nossas soluções, e acho que é bem legal, ainda há tempo de vocês se inscreverem. Aqui nesse corredor, que a gente chama de Hall da Fama, onde tem os depoimentos de alguns clientes, vocês encontram um espaço específico para poder fazer o registro. Então, se vocês quiserem, ainda há tempo, tá? Recado importante, que todo mundo precisa se alimentar, claro. Ainda mais num dia como hoje, começou um pouco friozinho. E eu tenho certeza que vocês esquentarão as suas mentes e um pouquinho também do corpo, claro, com o conteúdo que a gente vai mostrar. Mas coisas importantes. Primeiro, o almoço. Ele começa a ser servido a partir das 11h30 da manhã. A gente tem 1h30 de almoço. O Wi-Fi. Se vocês olharem atrás do crachá de vocês, eu estou sem o meu aqui, mas olhando na parte de trás tem um usuário e senha do nosso Wi-Fi. Ele vai poder ser utilizado tanto aqui nas sessões, quanto vocês, para que não torrem o seu 3G, 4G aí durante o dia. Eu havia comentado dessas sessões de demo, para nós, como eu disse, acaba sendo o nosso big show. O que é legal ressaltar, e até faço uma pergunta, quem esteve no Summit o ano passado? Perfeito. Para quem já esteve, provavelmente vai se lembrar. Quem não esteve, eu quero explicar um pouquinho qual vai ser a dinâmica. O ano passado, a gente elencou o caso de uma empresa varejista chamada Hipster. O Hipster era um grupo que precisava inovar naquele momento. Tudo que eles faziam era muito voltado para on-premise, para sistemas antigos, com arquiteturas um pouco mais defasadas, se a gente olhasse para a tecnologia que estava disponível, por exemplo, o ano passado. Do ano passado para cá também muita coisa caminhou, né? O caso dessa empresa, então, era focado em inovação, e nós mostramos um pouco aqui do que seria inovar utilizando o Google Cloud. Eu acho que fica muito mais bonito do que o Daniel falar para vocês verem um pouquinho do que aconteceu ano passado. Solta o vídeo, por favor. Na última temporada de The Hipster Shop, como fazer uma migração de uma máquina rodando no nosso on-premise data centers para o Google Cloud. Eu vou aqui na Ações, Velostrator Operations e Migrate. Anyone can do it. Na Google nós temos o Kubernetes Engine, que é um serviço que oferece a você o Kubernetes e outras coisas. eu adiciono isso no carrinho e na medida que eu faço isso, todos esses microserviços conversam entre si, então tem um preço. Hoje nós vamos trabalhar um pouco em cima do BigQuery, uma exposição dessa solução para o Google Cloud. Então nós
estamos ajudando a loja Hipster, o passado e o presente. Temos um gráfico de visitas, gráficos de novas visitas, vendas. Se a prateleira estiver vazia, você liga a luz vermelha. Red light. Marcelo, Fernando, Martin, and Jamie are collaborating together in real time. Acho que vocês puderam ver um pouquinho do que a gente fez no ano passado. Foi uma demo muito legal e contínua. A gente mostrava essa migração do mundo on-premise para a nuvem, um pouco da inovação de dados, a inteligência que a gente consegue colocar em cima das nossas soluções. Esse ano, a Hipster inova novamente. Ela comprou uma empresa financeira. Essa empresa chama-se Petabank. O Petabank é uma empresa que tem soluções financeiras muito mais avançadas do que as empresas do grupo Hipster utilizam hoje. Então, qual que é a ideia? Utilizar as soluções do Petabank, e aí estender um pouco mais o portfólio financeiro, assim dizendo, colocando soluções de aceitação de cartão de crédito, seja ele débito e crédito, a gente fala em melhoria de PCI, desenvolvimento, trilha inteira de desenvolvimento, performance, segurança. Isso acaba sendo extremamente importante, até porque eles adquiriram um portfólio novo e agora querem utilizar. Só que a gente tem um grande problema nesse contexto todo. Migração. O Thomas Grapel, que é o CEO do grupo, ele colocou como objetivo principal para esse ano, para o grupo, utilizar as soluções do Petabank da maneira mais rápida possível, com um grande objetivo. Conseguir não só melhorar as transações online da Hipster Shop, que é uma das empresas do grupo, vocês podem ver, a Hipster Shop, Hipster Outlet, mas também fazer com que a segurança, e no final, claro, a melhor fluidez de negócios, acelerem as vendas e aumente a receita na Black Friday. Qual que é esse grande problema? A Black Friday está chegando. Então, o desafio deles era o seguinte: preciso fazer a migração do Petabank para dentro do Google Cloud, já que a Hipster como grupo já está dentro do Google Cloud, mas eu não consigo fazer isso no tempo recorde que seria Black Friday. Um projeto como esse precisa de validação, por exemplo, de latência, entender um pouco o contexto de rede, arquitetura, quais as bases vão ser utilizadas, que tipo de solução Google Cloud eu poderia utilizar. Então, demanda um pouco mais, tanto do Google quanto do cliente ou o parceiro envolvido, fazer com que essa migração aconteça. Mas, nós estamos falando de um contexto de negócio. Eu, como grupo, não compro uma empresa, eu, Hipster, não compro uma empresa para simplesmente deixar ela encostada no meu portfólio. Eu preciso acelerar o meu ritmo de vendas até para poder fazer com que os investidores fiquem felizes com o resultado. No final do dia, além de toda essa integração, tem um outro detalhe. A gente precisa fazer toda a defesa de segurança nas transações online da Hipster Shop com essa integração e também abrir uma loja conceito. A loja conceito ela vai ser um pouco do espelho do que o grupo Hipster quer levar para o mercado nos próximos anos. Ou seja, ela vai ser a fundação de tudo que o grupo vai espelhar para o mercado e melhor levar como produtos e como experiência para os seus consumidores. Pensando em tudo isso, e aí olhando para o case específico da Hipster, eu não sou o protagonista desse evento. Eu quero trazer ao palco duas pessoas que vão ajudar, dois especialistas do Google, que vão ajudar a mostrar para vocês como o Google Cloud ajudaria um grupo varejista como esse a inovar em tempo recorde com as soluções disponíveis e, no final, claro, chegar ao resultado que é o aumento do processo de vendas e a eficiência do mundo operacional. Vem para cá, Fernando, Giovanni! Salva de palmas, gente! Bom, eu já apresentei vocês, mas eu acho que a gente pode fazer uma apresentação estendida.
Como eu só falei o primeiro nome e falei que vocês eram especialistas do Google Cloud, então, por favor, Fernando e Giovanni se apresentem ao público e já falem a solução preferida de Google Cloud, porque aqui cada um com certeza tem uma solução preferida. Boa. Vamos lá. Então deixa eu começar. Meu nome é Fernando Rubo, eu sou arquiteto de soluções aqui no Google Cloud Brasil e meu produto preferido é o Google Kubernetes Engine, porque é onde a gente roda todos os nossos sistemas de Kubernetes, é claro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovanni, eu sou especialista em Hybrid Cloud no Google e o meu produto preferido é o Antus, porque tem muita coisa embaixo, a gente vai falar bastante disso aí hoje. Bora lá? Legal. Vale a pena lembrar que nós temos muitos produtos que até são novos, relativamente, vamos dizer assim, complexos em termos de tecnologia, mas muito fáceis de ser aplicados, e é um pouco do que eles vão mostrar para vocês hoje. Pessoal, show é de vocês. Obrigado. Valeu, Antes de começar, eu só queria, na verdade, deixar bem claro que tudo que está acontecendo no palco é tudo ao vivo, então a gente está realmente executando os demos. Então, qualquer coisa que der errado, comemorem com a gente, tá? Para deixar a gente mais tranquilo em cima do palco. E, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou preparar os demos aqui, garantir que está tudo certo, e o Giovanni vai fazendo uma introdução, contextualizando o problema inteiro para vocês. Pode ser? Boa, Fernando. Valeu. Bom, vamos lá. Pessoal, como o Dani comentou, vocês assistiram um pouquinho no vídeo, né? A Hipster Shop ela já roda hoje em dia, né, no GKE, no Google Kubernetes Engine, no Google Cloud. Porém, a gente tem um desafio esse ano muito grande, né, de integrar, né, interligar essas duas soluções, Google Cloud e o que está rodando on-premise, né, no data center local lá da Petabank. O Fernando e eu, a gente teve várias reuniões com os times técnicos, né, tanto da Hipster Shop quanto da Petabank, onde a gente discutiu vários dos nossos requisitos, né? Então a gente falou muito de segurança, falou muito de performance, falou muito de monitoração, de login, falamos inclusive de treinamento, né, como a gente consegue ter um time apto a gerenciar multinuvem, né, ambiente híbrido, contando com on-prime, de uma forma muito mais simples. E a gente chegou na fórmula, vamos dizer assim, de solução. E o Antus, ele é o produto, vamos dizer assim, todo o ecossistema que vai conseguir fazer essa integração de uma forma muito mais simples. Tá? Uma coisa que é interessante, quando a gente pensa, né, nessa integração com o Antus, né, o que é o Antus? Só para estar todo mundo na mesma página. O Antus é a nossa plataforma voltada para a App Modernization. Tá? Então, a ideia dele é cobrir toda a parte de monitoração, login, gerenciamento centralizado, e lembrando que ele não está restrito simplesmente à cloud híbrida, on-prime e nuvem, mas também ambientes multi-cloud. Tá? Para a gente mostrar um pouquinho do que a gente planejou do ponto de vista de Google, acho que é interessante, House, pode fazer o switch para a demo, por favor? Bom, o que a gente fez como Google? Só para começar falando de fundação, né? Então a gente não gosta de ambientes compartilhados, então a gente já sugeriu de ter 2 ambientes, nesse caso um ambiente de dev e um ambiente de prod, né? Um ambiente de produção. Essa separação de projeto ela é muito interessante quando a gente pensa em hierarquia de privilégios, né? Custos e até mesmo a possibilidade de você ter uma monitoração muito mais assertiva, né? Quando você não compartilha ambientes, principalmente falando de dev e produção. Podem ver que aqui dentro do ambiente de produção a gente tem alguns clusters, tá? Então a gente tem um cluster Central, que é o cluster da Hipster Shop rodando em GKE, já dentro do Google Cloud, e a gente também tem um cluster Remote, né? Que é exatamente um cluster de Kubernetes on-prime. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, quando a gente fala de Kubernetes on-prime, é exatamente um ambiente de Kubernetes que já está rodando e a gente está simplesmente integrando esses 2 ambientes, principalmente utilizando GKE e Istio. Tá? House, pode fazer o switch novamente para... Show. Pessoal, aqui eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do nosso desenho de arquitetura da Hipster Shop. Tá? Então, alguns highlights aqui. Vocês podem ver que o ano passado, né, como mostrou no vídeo, a gente migrou de um monolito para microserviços. Microserviço ele traz uma independência muito boa para os times de desenvolvimento. Vocês podem ver que a gente tem várias linguagens diferentes. Né? Além disso, fica muito mais simples para você poder fazer releases, né, mais rápido, mais assertivo e, principalmente, ser muito mais rápido para acompanhar todo esse boom de desenvolvimento de novas tecnologias que acontecem hoje. De novo, a gente tem que fazer a integração com o ambiente da Petabank. Tá? Esse ambiente da Petabank ele está rodando on-premise, um data center local.
Depois de todas essas discussões que a gente teve, né, relacionado aos nossos requisitos, a gente chegou em alguns desenhos, né, e a gente vai fazer, nesse primeiro momento, uma integração de 2 microserviços. Tá? Esses 2 microserviços são, primeiro, a parte de pagamento, né, então, qual é a ideia? Né? Primeiro, a nossa urgência. A gente tem que conseguir fazer essa integração antes da Black Friday. Qual o nosso objetivo? Utilizar toda a infraestrutura que já existe na Petabank relacionado a serviços de cartão de crédito para realizar as compras da Hipster Group como um todo. Tá? Além disso, a gente vai fazer uma integração no front-end. Tá? Essa integração no front-end é exatamente para a gente conseguir mostrar um banner de quantas transações seguras estão acontecendo agora, já nesse ambiente integrado. Uma coisa que é importante, pessoal, esse ano a gente não vai simplesmente ajudar, né, no time da Hipster Shop, junto com a Petabank, na utilização de Anthos. A gente também vai melhorar a experiência com o Google Cloud que eles tiveram, né, que eles têm no decorrer de um ano total, um ano todo, colocando, tentando cobrir todas as rotinas, né, desde pipeline de desenvolvimento, arquitetura e várias coisas de infraestrutura, segurança, que a gente vai conversar bastante hoje. Para mostrar um pouquinho mais no detalhe a parte de código, né, como foi feita essa integração a nível de desenvolvimento, acho que é legal o Rubo falar um pouquinho aí. Vamos lá. Obrigado, Giovanni. Valeu. Então, como o Giovanni estava falando, nós temos 2 partes que nós integramos com o Petabank. Então, a Hipster Shop, lembrando, está rodando o Google Cloud Platform, no Google Kubernetes Engine. O Petabank está rodando on-premise com seus próprios sistemas de Kubernetes. O primeiro deles que eu quero mostrar é o Payment Service, que vai falar com o cartão de crédito da Petabank lá on-premise. Mas antes de entrar no detalhe de como isso foi feito, ou como essas 2 integrações foram feitas, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quem daqui é Dev? Pô, uma galera é Dev. Quem daqui é Ops? Tem menos, mas tem bastante gente também. Quem daqui utiliza Kubernetes? Pô, bastante. Em produção? Boa. Bacana, bacana. Então, na verdade, vamos trocar para demo, por favor, House? Essa primeira parte dessa integração, o que a gente fez? Então, a gente fez a integração do payment com cartão de crédito. O que o Giovanni vai fazer aqui, ele vai navegar no nosso site, no site da Hipster, e vai fazer uma compra. Se toda a integração que a gente já implementou estiver correta, essa compra vai até on-premise, fechar o pagamento, aceitar a transação. Deu um probleminha aí, hein? Putz, já deu no início. Então, na verdade, pessoal, se a gente parar para pensar, todo desenvolvimento tem problemas. A gente começa a desenvolver, o desenvolvedor está lá trabalhando, dá um problema no sistema que vocês estão trabalhando. O que o desenvolvedor faz? Ele vai tentar depurar. Quem daqui acha que depurar, quem daqui dos desenvolvedores, que a maioria do time, acha que é simples depurar sistemas rodando num cluster remoto em Kubernetes? Uma pessoa levantou a mão? Pô, realmente, pessoal, o Kubernetes é uma ferramenta fenomenal. O Google trabalha com orquestração de container há praticamente 18 anos. Nós colocamos no mercado uma solução que é o Kubernetes, e ela ajuda muito nas operações. Então, sistemas escaláveis, a capacidade de confiabilidade, de auto-scale para cima e para baixo. Então, é uma ferramenta fenomenal e ninguém pode discutir isso. Porém, quando a gente trabalha com desenvolvedores, ela tem algumas dificuldades, porque o desenvolvedor tem que trabalhar com muitos comandos, tem que fazer uma interação diferente, não trabalha com IDE. E daí o que acontece? Ele tem uma dificuldade um pouco maior. Que é por isso que o Google, esse ano, ele lançou uma ferramenta chamada Cloud Code. Então, o Giovanni vai abrir ela. Na verdade, o Cloud Code são plugins para alguns IDEs. Nós temos o plugin para o IntelliJ IDEA e para o VS Code, que ele exatamente ajuda nesse trabalho com o Kubernetes. Então, primeira das coisas que eu quero mostrar do Cloud Code, que é interessante, é todo o log que que é do sistema que vocês viram rodando lá no Google Cloud, ele está sendo cuspido dentro da IDE. Então, hoje, como é que o desenvolvedor faz isso? Ele tem que executar um comando, kubectl logs, saber qual pod que ele tem que achar para logar, passar um monte de parâmetros. Então, é um trabalho um pouco mais difícil. Com o Cloud Code, a gente consegue ver que o nosso erro aconteceu num método. Esse método ele já está aberto aqui na tela. O que eu vou pedir para o Giovanni agora é botar um breakpoint nesse método e vamos ver se a gente consegue depurar isso como a gente faz com qualquer sistema local.
Então, o Giovanni vai fazer o quê? Vai clicar no debug, vai startar um debug. O que vai acontecer é que esse debug vai conectar remotamente lá no meu cluster de Kubernetes e nós vamos poder fazer o debug dessa aplicação. Então, vamos lá dar um refresh na aplicação. Voltamos para o Cloud Code. Nós temos um breakpoint como qualquer lugar, com todas as variáveis, stack trace, podemos andar linha a linha. E se a gente andar linha a linha, a gente vai perceber que o erro, nesse caso, é bem simples, obviamente, que é só um typo que a gente deixou dentro do código. Então, em vez de charge, está escrito charge. O que o Giovanni vai fazer agora? Vai parar o debug, vai dar um Ctrl S, simplesmente salvar esse código, e ele, se vocês notarem no log, na hora que ele fizer isso, o log vai começar a correr porque ele está fazendo um novo deployment. Como é que funciona para quando o desenvolvedor está trabalhando com Kubernetes? Ele primeiro tem que fazer o build do código, fazer o build da imagem, fazer o push dessa imagem para o container registry, pegar o ID daquela imagem, colocar dentro do YAML file e só depois executar a kubectl apply. Então, notem que a quantidade de passo que precisa ser feito não é apropriada para um desenvolvedor. O que essa ferramenta faz é ela automatiza todos esses passos e ela ainda traz os logs de volta para dentro do nosso IDE, sendo que o desenvolvedor consegue fazer tudo localmente. Então, para quem está trabalhando agora com Kubernetes, com Cloud Code, é como se estivesse trabalhando em qualquer outro ambiente. Vamos dar uma atualizada na tela, Giovanni? Vamos ver se corrigimos nosso bug? Boa. Beleza. Então, nessa primeira parte, nós conseguimos fazer a integração do Payment Services. Agora, o que eu vou fazer? Pedir para o Giovanni, vamos dar uma olhada no front-end, e daí agora vamos mostrar um pouco mais de detalhe a conexão com o on-premises em si. Então, o front-end, como o Giovanni falou, nós temos a integração de 2 microserviços inicialmente. O front-end, ele tem... já vamos disparar o deployment, Giovanni? O front-end, o que ele vai apenas mostrar naquela página da Hipster, se vocês lembram, um banner bem grande, bem destacado, dizendo compramos a Petabank, porque é uma estratégia de marketing da Hipster, e nós vamos lá no back-end, lá no on-premises, buscar estatísticas de quantas compras seguras foram feitas e jogar também para o usuário saber, olha, nós compramos a Petabank, nosso site está muito mais seguro, nós aceitamos todos os cartões, nós utilizamos detecção de fraude e tudo mais. Então, é interessante destacar que aqui a gente tem, como qualquer desenvolvimento web, nós temos a nossa parte HTML, que nós temos uma alteração que é do banner. Nós temos, após isso, a gente tem a parte de back-end, que faz a chamada para o on-premise. Então, o nosso microserviço de front-end no Google Cloud está chamando o nosso on-premise de cartão de crédito. Se vocês olharem, nós temos um nome, para quem trabalha com Kubernetes, vai perceber que esse nome é um pouco diferente do que os nomes padrões de Kubernetes. E como é que o Kubernetes reconhece esse nome? Como é que ele consegue entender para onde ele tem que disparar essa requisição? Essa configuração é feita no Istio. Se vocês lembram, o ano passado, ou do vídeo que foi passado, o Hipster Shopper entrou em produção o ano passado no Google Cloud Summit, utilizando Google Kubernetes Engines, microserviços, Istio, Cloud Armor, um monte de ferramenta bacana. Então, esse ano a gente está continuando utilizando o Istio. Esse ano nós temos o Istio gerenciado. Então, a gente consegue aqui verificar que o nome é definido nessa configuração. A gente tem um address, que é a configuração da onde está o outro cluster. Então, dentro da minha rede, onde eu encontro esse outro cluster, onde eu encontro o gateway desse outro cluster, e nós temos uma configuração de internal mesh. Essa configuração de internal mesh está dizendo para os dois istios que estão nos dois clusters se conversarem de uma forma como se fosse um cluster único. Então, quem está gerenciando esse sistema, quem está gerenciando essa operação, ou até para o desenvolvedor, como ele visualiza isso, visualiza como se fosse uma coisa só. Bacana? Vamos ver, Giovanni, como é que ficou a integração da Hipster Shop? Então, aqui nós temos o nosso banner, nosso novo banner. Como eu falei, nós temos o número de transações seguras. Então, até se o Giovanni der uma atualizada, ela vai ter que aumentar. Está aumentando, beleza. Então, o que ele está fazendo? Vai até lá no on-premise, busca o dado e imprime na tela. A integração não foi complexa, ela foi simples, porque, na verdade, nós estamos trabalhando como se fossem serviços no mesmo cluster de Kubernetes. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para o nosso projeto, de novo, no Cloud Code.
E uma vez que nós terminamos nossa integração, as duas partes pequenas que nós íamos integrar, nós vamos fazer um push desse código. Esse código vai disparar nossa integração contínua e continuous delivery. Então, o que o Giovanni vai fazer agora? Ele vai commitar essa alteração, vai passar uma tag, e nós vamos iniciar o nosso build com o Cloud Build. Então, o Cloud Build é uma ferramenta de integração contínua, muito parecida, ou que tem uma finalidade muito parecida com Jenkins. Quem é que utiliza Jenkins aqui, ou conhece Jenkins? Bastante gente. Jenkins é uma ferramenta bastante conhecida no mercado, ela já é utilizada há bastante tempo, ela é bastante antiga, mas ela ainda está se mantendo por bastante tempo. O Cloud Build, na verdade, é um Jenkins mais moderno. Ele é todo baseado em containers, e ele pode ser integrado com o Cloud Build, o Jenkins pode disparar builds no Cloud Build, ou ele pode ser modernizado, o Jenkins utilizando o Cloud Build, como é o que a gente utilizou no nosso exemplo. Então, o Giovanni já disparou. Eu queria mostrar, antes de ir para lá, Giovanni, eu gostaria de mostrar como que o Cloud Build é configurado. Ele é um arquivo que vocês criam, aqui o nome é cloudbuild.yaml, e vocês commitam junto no repositório, e ele tem os passos que vocês querem fazer. Então, a orquestração ela pode ser bem complexa. No nosso caso, ela foi uma orquestração simples, que ele faz build, push, e 2 passos que é interessante, que eu vou destacar um pouco depois, que é um scanning de vulnerabilidade da imagem e um atestado se aquele scanning for positivo, não houve vulnerabilidades. Eu já vou entrar mais em detalhe nesses 2 passos. Enquanto isso, Giovanni, vamos dar uma olhada no nosso Cloud Build, ver se ele já está disparando. Ele já está disparando, deveria estar disparando. Dá um refresh. Vamos ver a princípio, o Cloud Build vai estar disparando, deve estar disparando. Ele já está rodando. Nós temos, se a gente entrar dentro da interface dele, vocês vão ver que exatamente os mesmos passos vão aparecer na esquerda. Então, nós temos os passos que eu comentei antes, e na direita aparece todo o log do que está acontecendo. Então, aqui a gente pode ver que ele está fazendo o build nesse momento. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre cheque de vulnerabilidade. No momento que a gente faz o build da imagem e o push da imagem, essa imagem vai parar no Container Registry do Google. Na hora que está no Container Registry, vocês têm uma opção, uma configuração que vocês habilitam que ele pode pedir para ele fazer o scan de vulnerabilidade. Por que no caso da Hipster Shop isso era importante? Nessas reuniões que o Giovanni comentou, nós tivemos bastante discussões de problemas passados que o pessoal de operação teve de tentativas de ataque no site. Então, eles disseram que gostariam que o time de desenvolvimento antecipasse o quanto mais a segurança. Em vez de deixar para pensar na segurança depois que entra em produção, vamos tentar fazer com que o time de desenvolvimento desenvolva já pensando na segurança. Então, nós tínhamos a nossa solução para isso é exatamente o scanning de vulnerabilidade. E a ideia dele é, na hora que vocês fazem o push da imagem, iniciam o scanning, e o que o nosso Cloud Build está fazendo, ele está esperando esse scanning agora terminar para poder ter a resposta se teve problema ou não. Se tiver problema, o nosso build vai falhar. Se não tiver problema, ele vai passar um atestado nesse build, nessa imagem, dizendo que essa imagem está ok e eu autorizo essa imagem a entrar em produção. Vale destacar, pessoal, que esse tipo de atestado ele pode ser emitido em qualquer etapa do processo, não apenas se tem vulnerabilidade. Eu posso, por exemplo, ter uma etapa do processo, eu quero garantir que o meu sistema passou por testes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou informar um atestado, depois que o time de testes aprovou o sistema, ele pode passar um atestado dizendo, eu aprovo que que foi testado. Ou quem utiliza, por exemplo, a ITIL, que tem que ter um approval formal, em vez de ser um approval num papel, ou um approval no e-mail, ou um approval no aplicativo, vocês vão dar um approval na imagem. Aquela imagem ela vai ter uma informação dizendo está aprovada para entrar em produção. Inclusive, então, essa não está boa não, hein? Essa daí eu acho que está com um problema. Vamos dar uma olhadinha o que é o problema? Então, se a gente for na nossa... É aí mesmo, deixa eu dar um refresh. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que tem... Há 1 minuto atrás, essa imagem foi... o scanning começou. A gente vai ver o problema que foi gerado. Na verdade, nós temos um problema, a gente consegue ver a criticidade dele, qual que é o problema, a gente pode ter detalhes de como esse problema foi gerado, quais são os patches que podem ser encontrados,
Mas nesse caso aqui, eu não vou aplicar patch, porque essa lib aqui, Giovanni, nós estava utilizando para fazer a integração com on-premises, e depois que a gente começou a utilizar Istio para fazer toda a parte de segurança, a gente não precisa mais dela. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover essa biblioteca e vamos iniciar de novo o nosso processo. Então, o que o Giovanni vai fazer agora é remover a nossa biblioteca que nós temos, que no final a gente acabou não utilizando, e ainda ficou restando lá como uma possível falha de segurança em produção. E ele vai passar de novo uma nova tag e vai fazer um novo push desse código. Enquanto ele faz isso aí, enquanto o Cloud Build faz toda a parte de build novamente, vamos dar uma olhada como é que a gente garante que só imagens que têm aqueles atestados conseguem entrar em produção. Porque, pô, Fernando, tu falou que eu informei um atestado. Mas para que serve esse atestado? O médico também informa atestado, fornece atestado. Porque a gente quer que alguém garanta que esse atestado seja seguido. Então, para isso, nós temos uma ferramenta chamada Binary Authorization. Então, Binary Authorization é a ferramenta que vai dizer qual o cluster de Kubernetes, se vocês olharem, nós temos exatamente o cluster de Kubernetes que a gente configurou isso, que vai fazer o enforcement desses atestados. Então, aqui nós estamos dizendo que esse cluster de Kubernetes, ele só aceita imagens que tiveram atestado feitos por essa entidade. Essa entidade pode ser uma pessoa, pode ser uma ferramenta, como no nosso caso, o Cloud Build. Então, se não tiver essa imagem emitida por esse atestador, qualquer imagem, qualquer coisa que for tentada instalar no nosso cluster vai falhar e não vai ser instalado. Por quê? Porque não passou no processo que nós mesmos definimos. Vale destacar que para imagens que vocês não têm controle, como nós colocamos aqui algumas do Istio, algumas outras, a gente não quer passar esse vulnerability scanning nessas imagens, porque a gente assume que a comunidade já validou elas, então a gente pode excluí-las da lista. Ou mesmo imagens que vocês estão fazendo essa adoção gradativa de vulnerability scanning, parte do sistema de vocês que não está pronto para entrar nesse novo processo, também pode ser excluída manualmente dessa verificação. Mas o que é interessante destacar é que esse atestador, que nós demos o poder para o Cloud Build de atestar, ele, na verdade, nada mais é do que uma chave pública e privada. Então, como é que a gente faz isso? A gente gera a chave pública, gera a chave privada, gera a chave pública, informa aqui na interface gráfica qual que é a chave pública e dá a chave privada para o atestador. Então, essa chave privada, aquele atestador, é a pessoa que vai ter, ou a entidade, ou a ferramenta que vai ter o poder de passar o atestado. Então, vamos dar uma olhada no Cloud Build para ver se ele já terminou. Ele deve estar ainda rodando, mas a gente pode já passar para o próximo passo. Não tem problema, nós vamos, assim que o Cloud Build terminar, que agora se a gente fez tudo certo, se o Giovanni clicou Save antes de passar o commit, nós vamos disparar uma integração, uma entrega contínua. Nessa entrega contínua, nós vamos utilizar o quê? Uma ferramenta chamada Spinnaker. Spinnaker é uma ferramenta que foi inicialmente concebida pelo Netflix, exatamente pelas dificuldades que eles tinham de trabalhar com muitas clouds. O Netflix já trabalha com bastante clouds desde o início. E o Google percebeu que era uma ferramenta extremamente útil e começou a contribuir desde o início, e ajudou a trazer essa ferramenta para a comunidade. E hoje é uma ferramenta, o Google é um dos principais contribuidores da ferramenta. Vamos dar uma olhada, tu consegue botar no Spinnaker lá? Então, o Spinnaker, por que ele é uma ferramenta interessante? Uma, porque ele tem suporte a multi-cloud, e outra, porque ele insere boas práticas de deployment dentro da própria ferramenta. É interessante destacar, mas a gente tem uma ferramenta que é similar ao Jenkins e tem outra que é para deployment. Por que tem essa diferença? Por que precisa de duas ferramentas que nem essa? Normalmente, o deployment ele é uma tarefa um pouco mais complexa do que um build. Build normalmente é linear, a gente não tem o máximo que se tem é paralelismo. Então não se tem muitos branches, muitos desvios. O fluxo de um build normalmente é simples. O fluxo de uma entrega contínua normalmente é mais complexo. Então nós temos mais branches, nós temos mais, até se Giovanni abrir aqui a gente consegue ver alguns, nós temos mais abre, fecha, sobe, desce. Nós temos diferentes problemas, por exemplo, se der um erro no meio da instalação, o que eu faço? Começou, hein? Eu tenho que desinstalar. Aqui já começou, porque quer dizer o Cloud Build terminou e está disparando agora a nossa entrega contínua.
Eu tenho que disparar, se deu um erro no meio e instalou metade de um cluster, eu tenho que desfazer o que instalou. E se ele já populou alguma base de dados, eu tenho que limpar. Então, os fluxos começam a ser bem complexos quando a gente fala em entrega contínua. Então, nós utilizamos o Spinnaker. Um dos principais motivos também, que a gente gosta bastante, que ele tem uma funcionalidade bem bacana de canário, de release em canário. O que é essa release em canário? É uma técnica amplamente utilizada dentro do Google, que o objetivo dela é liberar aos poucos a nova versão para os usuários. Imagine que eu tenho a minha versão 1 do sistema, que é aquela do Hipster Shop, sem só o nosso banner, e eu tenho a versão 2 do sistema, que é o Hipster Shop com um banner. Eu não quero simplesmente jogar todo mundo nessa nova versão, e se der algum problema, deixar a Hipster Shop fora do ar, porque eu tenho que fazer o rollback. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho uma hipótese que a versão nova está pronta para entrar em produção. Eu posso colocar para apenas 10%, 5%, 1% das pessoas essa nova versão e verificar como ela se comporta. Só que para fazer essa verificação como ela se comporta, é meio injusto uma comparação de uma versão que eu coloquei agora com uma versão que está rodando há 20 dias em produção, onde eu tenho 50 nodos ou 20, e cada nodo tem 20 pods rodando contra um pequeno fluxozinho de 5, 6 pods, alguma coisa assim. Então, eu começo a ter uma discrepância de comparação. Então, o que o Spinnaker sugere? Faz o seguinte, Fernando. Pega uma versão lá de produção que está rodando quente, copia a imagem, instala a tua versão de canário e instala a tua versão de baseline. Uma do lado da outra, ao mesmo tempo. Eu vou dividir o tráfego igualmente entre eles. E depois você compara nos logs qual que é o resultado. Então, essa é uma boa prática de release em canário. Só que quando a gente faz uma release em canário manual, depois, mesmo usando essa boa prática, nós temos um pouco de dificuldade de entender. A versão nova está mais estável, tem menos erros, está mais rápida. É difícil entender olhando apenas logs, porque notem que tem picos. Então, aqui nós estamos olhando só latência. Se a gente olha todos os sinais que a gente deveria olhar, que o Google sugere, depois vai ter uma apresentação amanhã para quem tiver interesse, que é a apresentação de SRE. A gente sugere 4 Golden Signals, que seria o mínimo que se deve monitorar. Aqui nós estamos olhando só um, e já é um pouco complexo entender qual versão está melhor. Ou é a vermelha, que é a canário, ou é a baseline, que é a que está em produção. Então, a gente tem que, pelo menos, ter uma noção que isso está equivalente. O Spinnaker, ele utiliza umas análises estatísticas em cima dos logs, com base nos logs do Istio. Então, por padrão, o Istio já fornece, quando a gente habilita o Istio, os 4 Golden Signals para nós. Então, nós podemos utilizar todas as boas práticas de SRE, inclusive de fazer releases em canários. Então, a grande vantagem do Spinnaker é que ele consegue fazer essa análise automática, utilizando estatísticas, sem que vocês percam muito tempo. No nosso exemplo, o que a gente fez? Essa análise ela aconteceu automaticamente, que foi onde o Giovanni estava mostrando os gráficos para vocês, só que nós paramos o pipeline exatamente para poder fazer uma brincadeira com vocês. O que eu gostaria de fazer agora é que a House colocasse os nossos QR Code nas telas, e eu quero que vocês acessem via celular. Se deu certo o nosso deployment, apenas uma parte de vocês vão conseguir ver. Que a House consegue botar os QR Code? Então, o que vai acontecer é que, na hora que a House conseguir colocar o QR Code, vocês vão conseguir acessar. Faz assim, Giovanni, abre a tela e mostra qual que é o IP para eles. Não, é o outro, é esse aí. Eu acho que está meio pequeno, né? Consegue copiar e colocar num documento, alguma coisa ali? Vou colocar aqui. Vocês conseguem ler aqui ou está muito pequeno, gente? House, vocês não conseguem colocar o QR Code? Consegue... Abre um Go New Doc. Então, vamos colocar num documento, já que a House está com um probleminha, não está conseguindo colocar o QR Code na tela. Daí a gente vai colocar um documento e bota bem grande aqui o IP para vocês conseguirem acessar. Então, peço desculpa para vocês, como eu falei, a gente está fazendo tudo ao vivo, então problemas acontecem, mas tentem acessar essa versão. Opa, saiu. Depois, House, se conseguir jogar nas laterais, eu agradeço. Então,
Conseguiram acessar, pessoal? Estão acessando ainda? Quantas pessoas viram a versão velha? Quantas pessoas viram a versão nova? Bem poucas, né? Por quê? Exatamente porque era essa a nossa expectativa. Era exatamente o que a gente gostaria que acontecesse. Se vocês estiverem na dúvida, pode dar uns refresh aí que vocês vão cair na versão nova, hein? Mas lembra que é só 10%. Uma hora dessa vocês caem, porque na verdade ela está stateless. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar o deployment, porque eu quero falar mais uma coisa para vocês sobre o que a gente fez nessa segunda etapa. Enquanto o Giovanni continua, eu quero fazer mais um comentário sobre o releases em canário. O que dá para destacar aqui que a release em canário não é para todo tipo de sistema. Por quê? Porque precisa rodar durante um tempo. Então, precisa normalmente rodar durante horas ou mesmo dias. Normalmente, é uma boa prática dentro do Google, as nossas releases rodam durante uma semana. Elas começam na segunda e terminam na sexta. Então, uma funcionalidade que foi colocada início em produção na segunda, ela vai fazendo o rollout aos poucos, cada time tem liberdade de fazer com esse rollout, mas é uma boa prática isso que acontece dentro da empresa. Muitas vezes vocês não têm esse tempo para fazer, então vocês não podem fazer uma release que demora uma semana. Mas quanto mais tempo ela fica, mais certeza vocês têm da garantia da qualidade que está da nova release. Outra coisa é que a release em canário ela pode ser gradual, porque vocês podem fazer um canário de 5% das pessoas, depois 10%, depois 20%, e vão fazendo canário até chegar a 100%. Isso também, outra estratégia que vocês podem utilizar é, vocês fazem para o time A da empresa de vocês, depois para o time B, depois para o time C. Todo esse tipo de release é possível ser feito dessa forma, utilizando o Istio. Então, quem quiser mais, nós temos uma apresentação de Istio amanhã, no início da tarde, que nós vamos falar sobre esse assunto. A segunda etapa dessa release que nós fizemos é um Blue-Green Deployment. Então, nós fizemos um canário de 10% dos usuários, depois nós fizemos uma instalação de Blue-Green. O que é o Blue-Green, Fernando? Blue-Green, na verdade, o que acontece? Nós temos um sistema que está rodando num cluster, a versão 1, e nós criamos um novo cluster com a versão 2 desse sistema. E a gente muda todo o balanceador de carga para a versão nova, de uma vez só. Tudo. Todo mundo que estava acessando aqui vai ser feito o draining aos poucos, desses aqui vão começar a cair na versão nova. Então, agora, se vocês fizerem o refresh do sistema que vocês estavam, se deu tudo certo nos nossos demos, vocês vão ver a versão nova. Vocês conseguem fazer o refresh? Quem foi colocado o QR Code nas laterais agora? O QR Code está na lateral. Quem não acessou a primeira vez? Agora eu vou pedir, quem está vendo a versão nova? Opa, gostei. Boa. Quem está vendo a versão velha? É cache. Certeza. É cache. Não, falando sério, a princípio não era para estar vendo, tá, pessoal? Se alguém está vendo, dá um refresh aí que deve cair na versão nova. Então, basicamente, o Blue-Green Deployment também é uma ótima estratégia, porque tu tem um cluster inteiro que a gente simplesmente duplica e bota a versão nova, porém ele tem um problema. Como tudo em arquitetura de software, sempre existe uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que nós estamos gastando mais recursos. Então, eu posso deixar a versão velha no ar, só que eu estou ocupando recursos. Então, é interessante que vocês, de alguma forma, no ambiente de vocês, forneçam uma opção para fazer o roll forward, para colocar essa versão nova completamente em produção a hora que vocês têm certeza, ou que vocês forneçam, por exemplo, se deu algum problema, eu posso simplesmente, até o Giovanni pode clicar no botãozinho lá, que a gente tem uma opção que permite fazer rollback. Então, eu vi que vocês entraram e não funcionou a integração, eu faço um rollback e volta todo mundo para a versão velha no momento que a gente clica no botão. Por quê? Porque é só mudar o balanceador de carga, eu não preciso criar um novo cluster, eu não preciso subir nada. Então, o rollback é muito fácil. Mas lembrando, enquanto a gente está fazendo isso, a gente tem toda a parte de utilização de 2 clusters, então é interessante limpar para economizar o dinheiro de vocês. Aqui, o nosso pipeline, se a gente deixar, eu deixei uma configuração pronta para em 1 hora ele fazer o roll forward. Então, é o nosso tempo de opção para fazer o rollback facilmente. Boa. Com isso, eu chamo o Daniel. Dani. Eu estava aqui vendo a aplicação de vocês. Tudo bom, gente? Estava aqui vendo. Funciona, né?
Claro que funciona. Essa é a ideia, né? Se o QR Code não funcionou, pelo menos a aplicação funciona e funciona bem. Se não né? funcionasse, você acha que a gente estava mostrando? Nossa, não. E aí, gente? Primeira parte, hein? Só está começando. Vocês viram o que eles fizeram agora? Só recapitulando um pouquinho. O Giovanni começou falando um pouquinho sobre a parte de Antus. Então, é o nosso framework de orquestração multi-cloud, integração híbrida. Então, a gente está falando não só de mundo on-premise, mas também conexão de outras nuvens. Ou seja, o reforço do híbrido funciona muito quando a gente fala do Antus. Uma coisa extremamente importante que é uma visão única de operação. Então, quando a gente olha para processo de desenvolvimento de software, a gente olha bem desde o início, ou seja, melhores práticas lá para iniciar o desenvolvimento, pensando nessa integração. Uma coisa que foi extremamente ressaltada no contexto deles foi a segurança, e tem que ser relevada como um passo muito importante. Desde o início, eles prezaram por checar qualquer vulnerabilidade que o software possa ter. Isso melhora o processo de construção do software. E claro, no final do dia, a gente tem a segurança ressaltada para todos. Né? E até porque nós estamos falando de uma empresa que está trafegando um cartão de crédito de usuário. A gente não pode simplesmente deixar vulnerabilidades no sistema. Né? Exato. Outro ponto importante, lock-in. As soluções que foram utilizadas por eles são soluções open source. Então, a gente não tem lock-in no uso dessas soluções para que vocês possam, sei lá, utilizar em outra nuvem, algo nesse sentido. Então, o Google se resguarda muito nesse ponto e vocês veem que o uso de tecnologias open source, assim, por exemplo, como a gente viu no diagrama completo, e vocês vão ver ao longo do dia, acaba valorizando muito mais uma arquitetura, independente do player que vocês estão trafegando, mas, claro, aqui valorizando o Google Cloud, porque é o nosso objetivo. Tem mais coisa, gente? Tem mais coisa ainda, viu? Tem bastante coisa. Porque esse ponto de segurança, Dani, né? Como a gente está falando, trafegar cartão de crédito, armazenar, a gente precisa de algumas camadas adicionais de segurança, né? Então, né, ser compliance, PCI DSS, várias outras coisas. Então, a ideia é falar um pouquinho para vocês agora de segurança. Também vou tocar em alguns pontos, como monitoração, telemetria, né? Como a gente consegue realmente ter o tracking de tudo isso. Tá? Falando de Antus, pessoal, uma coisa que é bem interessante, né, a ideia do Antus é realmente trazer uma consistência maior para o ambiente. A gente sabe que o container traz uma portabilidade, só que a consistência ela acaba não vindo junto, né, porque eu tenho load balances diferentes, eu tenho que ter time treinados diferentes, né, de forma diferente. Tá? Então eu vou comentar um pouquinho sobre essa consistência, segurança e telemetria. Então, o que eu acho interessante? Quando a gente pensava antigamente, né, nos nossos monolitos, falando de arquitetura, era muito simples a gente sentar, né, desenhar num papel lá todos os servidores, qual serviço estava comunicando com qual. Isso era muito simples. Agora, nesse mundo de microserviços, isso acaba ficando mais complexo. Como o Fernando comentou, né, a utilização do Istio, ela traz para a gente, como eu tenho um componente de rede ali dentro do meu cluster, ele me traz uma visibilidade muito grande nessa parte de telemetria. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí, adicionado com segurança também. House, pode fazer o switch para a demo para mim novamente, por favor? Bom, o que é interessante? Então, como eu estava falando, né, do relacionamento entre esses serviços, a gente traz aqui o Antus Service Mesh. Olha que interessante, além de eu ter todo o Service Discover, todo o mapeamento, vocês podem ver que o Fernando só colocou o mouse em cima de um microserviço, ele já aparece quantas queries por segundo está sendo feito em todos os serviços que eles estão se relacionando. Tá? Então, essa visibilidade é muito legal. Mas vamos mostrar um negócio que eu pessoalmente acho mais legal ainda. Tem um botãozinho ali embaixo que ele habilita o Time Diff. Tá? Então, pensa assim, ó, a gente acabou de fazer alguns rollouts, scanner, fizemos blue-green, e eu identifiquei qualquer tipo de problema. E eu quero visualizar como estava a minha infraestrutura antes, como está ela agora. Então, vocês podem ver que, arrastando aquela barrinha ali, ó, os meus microserviços, meus containers ali, os meus pods, eles somem pensando nessa timeline. Tá? Então, não é só fazer o Service Discover, não é só mostrar o relacionamento, mas também mostrar como a nossa infraestrutura estava antes e como ela está agora, depois daqueles rollouts. Outra coisa legal, vocês estão vendo que tem um probleminha ali em um serviço, né? Está aparecendo um warning. Ele abriu um dashboard aqui do lado, a gente vai clicar e a gente vai para esse outro dashboard. Pegando naquele ponto de segurança, né, quando eu tenho algum tipo de vulnerabilidade mais crítico relacionado à comunicação dos serviços, ele também pode vir algum display aqui, algum warning dessa vulnerabilidade. Tá? Nesse caso, a gente está falando de Istio, a gente está falando de comunicação para a gente habilitar, né, o Mutual TLS, para eu conseguir
ter um nível de criptografia mesmo na comunicação entre dois serviços intra-cluster. Então essa é a ideia, alguma das coisas que a gente consegue fazer utilizando, né, o Antus Service Mesh. Interessante, ó. O Fernando comentou, né, sobre os 4 Golden Signs, né, error rate, throughput, latência e saturação. Aqui a gente está olhando, né, a disponibilidade, então vocês podem ver que a gente tem 99,9% de disponibilidade, essa é a nossa meta em 30 dias, tá? A gente está compliance. Só que tem uma ali no meio, né, a de 99, né, que o que acontece? Né, 1% dos nossos usuários, ou a menos de 1% dos nossos usuários estão sendo atingidos por algum, não digo um problema de latência, mas ele está ofendendo a nossa métrica. Né? Muitas vezes o usuário final ele nem percebe realmente esse tipo de lentidão, mas aqui a gente quer realmente sempre prevalecer, né, a experiência do usuário final. Então, a gente tem aqui um conceito que é bem interessante, que é o de Error Budget. De novo, eu reforço para vocês virem amanhã na palestra de SRE, onde a gente vai ter mais conceitual relacionado a Error Budget, SLO e tudo mais. Mas o Error Budget nada mais é do que o acordo, né, de nível de serviço que existe entre o Dev, o Ops e o negócio. Tá? Então é o tempo, é o orçamento de erro que a gente tem para poder não cometer erros, né, mas talvez ter alguma degradação no sistema durante alguma release que a gente causou. Tá? Bom, legal. Descobrimos isso com a nossa telemetria, visualizamos isso no Service Mesh, mas eu tenho um problema, um desafio aqui de latência. Fernando, como que a gente pode identificar e realmente debugar esse problema também? O Google tem uma outra ferramenta que é dentro do pacote Stackdriver, que ela é chamada Stackdriver Trace, que permite exatamente a gente entender. Porque quando a gente está trabalhando com monolitos, é muito fácil pegar problemas de performance e de latência. Quando nós estamos trabalhando com microserviços, nós temos muitos microserviços aninhados. Então, o meu microserviço chama outro, que chama outro, que chama outro. E como é que a gente sabe onde é que está esse problema? Então, essa ferramenta chamada Trace, consegue descrever exatamente quais os passos estão acontecendo e fica fácil de encontrar o problema. Só para constar, para quem não conhece o Stackdriver, tá, pessoal? Ela é a nossa ferramenta para monitoração, login, alerta. A gente também faz profiling, faz debug e ele também tem essa parte de tracing. Tá? Para quem também não está habituado com o termo tracing, o Fernando explicou muito bem, a gente tem muitos microserviços se relacionando. E a gente precisa conseguir ter uma métrica, né? Desde a hora que a request do usuário entra no meu ambiente até a hora que ela é atendida, tá? Passando por N microserviços, dependendo da requisição dele. Então, o que é interessante? Ó, com a ferramenta de tracing, ele pegou um usuário aleatório ali no gráfico e a gente consegue ter todo o tracing dessa request, né, dessa requisição. Vocês podem ver que tem alguns momentos, né, alguns microserviços que realmente estão consumindo grande parte desse tempo aí da latência. Então, sem dúvida, seriam os primeiros microserviços que seriam investigados. Tá? Bom, queria continuar nesse tema, né? A gente está falando aqui de telemetria e segurança. Então, eu falei aqui que o Antus, uma das funções do Antus, das funcionalidades, né, dos objetivos do Antus é manter a consistência entre os ambientes. Tá? O que é interessante? Não adianta eu aplicar uma regra, uma política de segurança, né, e nunca mais olhar ela, só rezar para ela estar lá aplicada. Né? Então, a gente traz também com o Antus Config Management, a funcionalidade de Policy and Security as a Code. Tá? Então, é onde você tem um ponto único da verdade, né? A gente fala o Source of Truth, nada mais é do que um repositório Git, onde tudo está persistido, todas as minhas políticas de segurança, né, elas estão persistidas lá nesse repositório Git. Tá? Podem ver que o Fernando vai fazer um delete. Delete é estranho, hein? Mas beleza, vamos testar. Já que é teste, né? Live demos. O que é interessante, pessoal? Do lado de lá, a gente tem o nosso cluster de produção. Podem ver que a gente tem aqui o meu tipo de acesso, né, como usuário, e a gente tem ali o Hipster Shop Admin, que é uma política de RBAC que a gente aplicou. Política de RBAC, para quem não está familiarizado com o termo, Role Based Access, é o formato que eu consigo dar privilégio dentro do meu cluster de Kubernetes. Tá? Deixa eu só fazer um comentário, então, Giovanni. Diga lá. Pelo que tu está explicando, se eu executar esse delete aqui, não pode deletar minha política de segurança. Essa é a ideia do enforcement, aquele negócio que eu falei, né? A gente não pode simplesmente aplicar a regra e torcer para ela continuar sempre lá. Existem vários administradores, né, no nosso mundo aí do dia a dia da nossa aplicação. Ficou bem baixo, tá, pessoal? Mas eu estou executando de produção. Eu estou querendo apagar uma permissão que foi dada em produção. Tá? Podem ver que aquela permissão está lá 21 horas. Tá? Então está no contexto de produção. Manda bala, Rubo.
Então, de novo, a ideia é o quê? A regra ela vai ser apagada. Olha, ela nem viu, nem sumiu, né? Pode ver que agora ela está ali 2 segundos, 5 segundos. Tá? Então, a ideia, pessoal, é essa. Tá? Você não permitir, você garantir que você tenha um enforcement das suas políticas de segurança. Tá? Se alguma pessoa mal intencionada quiser ir lá dar privilégio para ela via command line, não vai funcionar. Pode usar sudo, pode ser o que for, não existe privilégio que vai rebater aqui o privilégio, né, o enforcement do Git. Tá? Outra coisa. E agora, Rubo, eu acho que é interessante, né? Então vocês viram que está o meu acesso só que eu acho que é legal a gente dar o acesso para o nosso grupo. Tá? Então qual é a forma correta de eu alterar alguma configuração em todos os clusters? Tá? É aquele repositório Git que eu comentei. Então vocês podem ver que ele vai alterar ali de user para group, ele vai alterar, né, o meu e-mail da Hipster Shop para o e-mail do nosso grupo, e a ideia é o quê? Que todas essas regras, ou que essa alteração seja replicada, né, near real time para todos os seus clusters. Então, se a gente tiver centenas de clusters e eu precisar aplicar uma regra de RBAC, por exemplo, em todo mundo, a ideia é que isso aconteça. Ó, foi bem rápido, hein? Estão vendo, pessoal? Então, essa é a ideia. Independente de quantos clusters eu tiver diferentes, a ideia é realmente eu ter sempre um continuous enforcement. Tá? Esse ponto de segurança eu basto bastante pesado, tá? E eu não sei se vocês acompanharam aí, mas o Fernando comentou um negócio ali que é sobre o Binary Authorization, né? Então ele mostrou a questão lá do atestador, né, que emite um atestado, né, algumas imagens liberadas, mas ele mostrou no pipeline, né? E eu fiquei meio numa dúvida, hein, Fernando? Se a gente subir isso na mão, será que funciona? Ele bloqueia também? Pode ser sysadmin, pode fazer o que quiser. É mesmo? Ele vai bloquear. Ah, o que eu vou fazer? Testar. Vamos fazer um teste aqui para garantir. Boa. Eu estou botando uma imagem em Nginx. Ela é uma das imagens que não foi passada vulnerability scanning, porque é uma imagem pública, e ela não é nenhuma das imagens que foi liberada lá por nós, na nossa lista de imagens aceitas. Então, aqui eu estou fazendo uma atualização pela própria interface gráfica, que também é utilizada no Antus. Vocês podem utilizar para instalar num cluster on-premise ou no cluster remoto. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer a instalação desse deployment. Tu vai ver até que ele vai demorar um pouquinho mais do que o normal, porque ele vai ficar procurando a aplicação e a aplicação não vai nunca terminar. Boa. Pessoal, a gente está falando bastante de Antus, né? A gente tem um contexto bem geral aqui, até por ser, né, as nossas demos, mas eu convido vocês, amanhã a gente vai ter algumas breakout sessions, tá? Vão ser 2 breakout sessions sobre Antus, só que eu falo algumas porque vão ter outras de outros componentes separados, como o Istio, né, o próprio SRE e tudo mais. Então, convido vocês a estar assistindo. Hoje também a gente vai falar um pouquinho do Bootcamp de Kubernetes. Tá? A gente está utilizando a UI para subir, tá? Mas a ideia é que a UI utiliza também lá o Kube API, então mesmo se vocês estivessem fazendo kubectl setImage, kubectl apply ou qualquer coisa, a ideia é que ele tenha o mesmo enforcement. Como vocês lembram na hora que a gente mostrou, o enforcement é a nível de cluster. Tá? Bom, legal, finalizou aí. E aí? Pô, deny. Boa. Realmente, pessoal, olha só. Então, o que está dizendo aqui, na verdade, é exatamente que nesse cluster só são autorizadas imagens que foram autorizadas por aquele atestador. No nosso caso, essa imagem não foi autorizada, ela não pode ser instalada, nem mesmo o sysadmin pode instalar essa imagem. Show de bola, Dani. E aí? Tá vendo? Eu não ia falar nada, eram eles mesmos que iam fazer tudo. Muito obrigado, hein, pessoal. Boa. O que vocês viram aqui, e vocês viram uma pequena discussão, no bom sentido, de segurança, do que eu tenho acesso, o que eu não tenho, o que eu consigo fazer com o meu perfil. Na realidade, essa conversa que eles tiveram, o que vocês viram aqui, está presente no dia a dia das empresas. A gente está falando de, por exemplo, na gestão de um projeto, entender quais são os perfis que precisam estar determinados para algumas funções. A gente consegue fazer isso isso está presente num processo de migração ou numa simples atualização de software, de kernel, o que seja. Vamos pensar o seguinte, são 2 papéis extremamente importantes que as empresas hoje possuem e que, se bem orquestrados, conseguem fazer com que esse projeto e que vários outros projetos funcionem muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, até pegando o mesmo contexto. Quantos devs são necessários para trocar uma lâmpada? Eu não sei. E aí, alguém? Não sabe?
Quantos devs são responsáveis, são necessários para trocar uma lâmpada? Eu sei a resposta. Eu dou a resposta. Então tudo bem, vai. Ninguém sabe, eu dou a resposta. Nenhum. Por quê? Lâmpada é um hardware. E hardware é operações. Boa. Brincadeiras à parte, claro. Nem por um lado, nem por outro. Mas a ideia aqui é ressaltar um pouquinho do papel e que é extremamente importante, tanto de dev, quanto de operações. Tá vendo? Boa. Foi muito bem representado por eles e que faz parte, de novo, do dia a dia das empresas e, se bem orquestrado, funciona para que os projetos tenham sua excelência máxima atingida. Mas, ô Dani, agora então, ó, como DevOps, eu acho que o final da piada tem que ser diferente, hein? Então, porque como DevOps, a gente troca a lâmpada fazendo um rolling update no Kubernetes. Boa. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para os dois, por favor. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Bom, vocês tiveram já uma boa visão do que com o Google Cloud a gente consegue fazer para ajudar o grupo Hipster. Mas não para por aí. A gente falou da Hipster Shop. Então eu quero trazer ao palco agora o próximo especialista que vai me ajudar a transferir esse conhecimento para vocês do que a Hipster está inovando e como. Renato Leite, vem para cá. Uma salva de palmas, gente. Muito obrigado. Valeu. Todo seu, Renato. Pode rolar só a musiquinha mais um pouquinho. G, só me ajuda a desbloquear, só um minuto. Precisa. Legal. Olha lá. O pessoal já pressionando a gente aqui, né? Legal. Bom, sejam todos bem-vindos, mais uma vez. Meu nome é Renato Leite, eu trabalho com Machine Learning no time de Google Cloud. E meu produto favorito é o TensorFlow. Obrigado por perguntar, Daniel. Ele foi embora. Então a gente vai ter uma experiência diferente de dados e Machine Learning que eu vou explicar brevemente, eu vou narrar para vocês. A gente tentou criar várias demonstrações legais. Então agora que os nossos serviços eles estão rodando de maneira segura e escalável, seguindo todas as melhores práticas de DevOps, a gente direcionou os nossos esforços para melhorar a experiência dos nossos usuários. E a gente fez isso em todos os canais, seja na loja online, que vocês vão ver, tanto nas lojas físicas. Então, eu só vou pedir para a House mudar para os slides. Daniel, você está com o passador de slide? Cadê ele? Daniel? Só um minuto que eu vou resolver isso. Volta a música aí. Daniel? Calma aí. Tá no púlpito? Ah, beleza. Deixa eu voltar aqui para minha estaçãozinha. Então, legal. Fechada. Então, depois de ouvir o feedback de diversos clientes, deixa eu só avançar aqui. House, se você puder me ajudar com o slide. Aê, foi. Então, depois da gente ouvir os nossos clientes, a gente identificou... Opa! Aí, legal. Depois da gente ouvir o feedback dos nossos clientes, a gente identificou alguns desafios que a gente precisava endereçar, tanto na loja física quanto a online. Então, o primeiro deles é como é que o cliente encontra rapidamente. Então, eu cheguei na loja, como é que eu encontro rápido o produto que eu vim buscar. O segundo é como é que eu personalizo a compra dos nossos usuários. Um exemplo é sistemas de recomendação. Isso é muito utilizado, a gente vai mostrar como a gente fez isso. E o terceiro tópico é como é que eu aumento a velocidade quando o cliente já escolheu os produtos e ele precisa fazer tanto o checkout e o pagamento. Então, tudo isso a gente vai fazer de maneira segura, garantindo que as transações não sejam fraudulentas e assim por diante. Tá? E, claro, como o grupo Hipster está expandindo, como é que a gente faz isso de maneira escalável? E aí eu vou mostrar todo o back-end e assim por diante. Então, para isso, a Hipster Group criou uma loja modelo. Mostra a nossa loja bonita, beleza? Para garantir a expansão do grupo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar técnicas de Machine Learning e Big Data. Vai ter a parte lúdica de várias demos que a gente vai fazer, mas também vai ter um pouco de console aí para vocês
verem. E a gente vai mostrar no palco essa experiência. Então, enquanto isso, eu vou chamar o nosso cliente. Pode entrar no palco, Egon. Por favor. E aí, pessoal? Boa! Esse é o nosso cliente, o nome dele é Egon. Ele também é especialista de Machine Learning no nosso grupo. Boa! Galera animada. Ele vai ajudar a explorar um pouco desse nosso cenário. E a gente vai explicar como o Google Cloud ajudou a operacionalizar toda essa experiência. Então, vamos começar. Então, ao chegar na nossa loja modelo, o cliente está vislumbrado aqui com o que ele está vendo, e ele quer encontrar de maneira rápida os produtos. Então, House, vamos mostrar o celular do nosso cliente? Legal. Para ele encontrar o produto de maneira rápida, a Hipster ela criou um aplicativo chamado Hipster Assist, que é esse que vocês estão vendo. A gente está compartilhando a tela do celular que está na mão do Egon. Tá? Vocês vão ver que não é fake. Então, onde eu encontro uma camisa de manga longa listrada? Legal. Ele mostrou uma intenção, onde eu encontro a camisa, e aí, nesse momento, o Hipster Assist retornou um mapa para ele buscar o produto. Então, solta a música aí, House, pode caminhar para cá, acha o produto aí, Egon. Então, o cliente está bonito, está descontraído. Chegou na nossa loja, dá uma bisoiada aí, opa, ele achou, né? Mas no varejo a gente sabe que os clientes se interessam por outras coisas, além do que eles realmente vieram comprar, né? Então nesse caso, pelo que eu estou vendo, ele gostou mais da prateleira, tô certo, Egon? Com certeza, bastante itens aqui, né? Porra, então... muito bem, você vê que estamos sincronizados aqui. Então, vocês ganharam um bateco, tô certo? Ou estou errado? Ganharam? Ah, tinha que encher o bateco, né? Então não vai dar certo, eu vou pedir para a mão mesmo. Então só vou pedir, vamos ajudar ele para vocês verem que a gente tem uma dinâmica bem legal. Quem gosta de sapato, levanta a mão. Só para... todo mundo, né? Todo mundo, senão estaria todo mundo descalço aqui, né? Beleza. Quem gosta mais de chapéu? Só para eu ter uma noção, para ver quem que ganhou, a gente manda ele escolher. Ninguém. O pessoal de chapéu não pode esconder, né? Então o sapato ganhou, Egon. Pega um sapato então. House, enquanto isso, vamos ver a visão da loja, por favor. Vocês estão vendo que a gente tem uma câmera filmando a nossa prateleira. Ele vai retirar o produto que ele escolheu, né? Então... enquanto ele está escolhendo, a gente está monitorando ali as escolhas dele para alguns objetivos, como, por exemplo, repor rapidamente um produto que foi retirado da nossa prateleira. Tá? Então, obviamente, a Hipster está preocupada em garantir que não falte produto na prateleira, né, e que os nossos clientes eles estejam sempre servidos com os nossos produtos. E a gente analisa, inclusive, o estoque em tempo real. Faltou um produto, gera um alerta para o nosso warehouse, a gente já pode fazer uma análise. Então, vocês veem que a gente faz um controle do nosso estoque aqui. Ó. Já está faltando um chapéu preto, realmente, está faltando um chapéu preto. Legal? Então, a gente pode usar essa tecnologia para manter a prateleira sempre cheia e fazer estudos do consumo, vocês já devem ter visto, que é bem interessante, baseado na posição do produto. Saber qual produto saiu mais, qual produto saiu menos e assim por diante. Então, House, muda para o celular de novo, por favor. Legal. Egon, vou pedir um favor para você. Pega o produto que você gostou, pegou, opa, o chapéu lindo, e vamos fazer um scan do produto, usando o próprio app aqui, para você já adicionar no seu carrinho de compras. Gostaria de adicionar um item. Legal, o Egon mostrou uma intenção que ele gostaria de adicionar o item, e a Hipster Assist pede para ele apontar e a gente vai fazer um scan de código de barras. Tá? Então ela vai abrir a câmera para a gente fazer isso. Ele identificou o código de barras, ele traz o número e legal. Item, produto adicionado no carrinho que a gente vai ver na nossa loja virtual depois. Tá? Então, ano passado, para quem participou da experiência do Summit, a gente fez a mesma experiência, só que a gente simplesmente detectava se a prateleira estava vazia ou não. E dessa vez a gente consegue fazer, através de um produto chamado AutoML, Vision Object Detection, detecção de objetos, a gente consegue identificar qual produto está faltando e em qual local na prateleira. Então a gente
mais à frente a gente vai mostrar esse processo em detalhes, mas a gente integrou já isso na nossa plataforma, tá? Então isso foi uma evolução da nossa solução. Então vou te fazer uma pergunta, Egon. Você conseguiu achar a sua camisa longa de manga listrada? Eu encontrei aqui, na Arara, uma camisa de manga longa listrada. Legal. Você gostou dessa camisa? Eu acho que não, né? Então tá bom. Extravagante, né? Legal, tudo bem, mas é mais ou menos o que você quer. Uma camisa de manga longa listrada. Então, apesar do Egon ter encontrado a camisa, ele não era exatamente o que ele queria. Então, tradicionalmente, eu acho que todo mundo vai se identificar com essa situação. O que você faz? Você abre um buscador, seja o da loja ou seja um buscador Google, e começa a digitar um texto tentando transcrever o produto que você quer, né? E isso, geralmente, você ou não encontra o produto ou você fica frustrado e desencana da compra. Então, já está na tela do celular. A gente vai fazer para resolver isso. O nosso cliente ele vai recorrer ao Hipster Assist para tentar resolver essa situação. Vamos lá, Egon. Gostaria de um produto parecido com esse. Então ele falou, quero um produto parecido com esse, certo? O Hipster Assist, ele vai abrir a câmera, então ele, entendido Hipster, aponte a câmera que eu vou mostrar produtos parecidos. Então a gente usa o mesmo processo da câmera, aponta para o produto. Ele detectou, ele fez um box, tá vendo? E aí, automaticamente, a gente consegue recomendar produtos similares que estão no nosso estoque online. E tudo isso de maneira integrada, né? Então, apesar do cliente ele estar na nossa loja física, a gente está fazendo essa integração com o nosso estoque online e fazendo uma recomendação de produtos similares, tá? Então, faz o seguinte, Egon. Escolhe aí um produto que você gostou, uma camisa. Acho que eu gostei dessas 5. Beleza. Escolheu, adicionado no carrinho. Então, esse conceito no retail, que é omnichannel, né, não importa se eu estou no offline ou no online, a gente consegue ter a mesma experiência no mesmo catálogo de produtos, sempre dando a melhor impressão para o usuário. Tá? Então, nesse cenário, a gente usou uma API super simples e fácil de usar do Google Cloud, chamada Visual Product Search. Você passa os seus produtos, fala quais são as categorias, etc., e ele vai fazer busca de similaridade baseado nas imagens. Tá? Então, de novo, voltando ao conceito de omnichannel. Então, vamos fazer o seguinte, só para a gente revisar que eu falei um monte de coisa. House, por favor, muda para os slides aí da House. Eu falo House é a galera lá em cima. Lá, tá? Então, no nosso primeiro review, no primeiro cenário, o que a gente fez? O aplicativo ele queria buscar o produto rápido, ele abriu o Hipster Assist, que a gente implementou toda essa parte de chat com o Dialogflow. Hoje o Dialogflow é uma plataforma para construção de assistentes virtuais. E a gente fez uma chamada no Cloud SQL, que é um banco de dados gerenciado, através de uma API publicada no Cloud Run. Então, é um fluxo bem simples. Aí eu vou esperar um segundo que a galera está tirando fotos. Não sei se é dos slides ou é de mim. De mim não é tudo bem. Piadista, né? A galera fica pé da vida. Que eu fico... Legal. Segundo ponto. A gente tem uma câmera, de novo, uma câmera apontada para a nossa prateleira. Essa câmera fica constantemente monitorando o que está acontecendo na prateleira. A gente treinou isso com o AutoML Vision Object Detect. Tem também o AutoML só de classificação de imagens, né? E a gente consegue fazer essa detecção e retroalimentar o nosso estoque, por exemplo, para você tomar alguma ação. E, por fim, a gente mostrou o Visual Product Search. Então, o usuário tira uma foto do produto, a gente manda isso na nossa API, ela retorna um JSON com a listagem de produtos similares que a gente já pré-catalogou. De novo, essa é uma API super simples de usar. Você não precisa ter conhecimento de machine learning nenhum. Eu diria que o AutoML também não, tá? Basta você selecionar muito bem o seu dataset, que a gente já cria o estado da arte de modelos, que até quem for ficar no bootcamp à tarde, a gente vai entrar em mais detalhes como a gente faz isso. House, vamos para a experiência do checkout então. Se vocês puderem mudar para o computador de checkout. Maravilha, olha o câmera ali. Opa, pegamos um câmera. Boa. Então, depois de ter escolhido os produtos na loja física
e online, o cliente se direciona para o ponto de vendas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai confirmar os itens que ele escolheu, né, e fazer o pagamento. Então, o que ele fez? Ele gerou a gente vai gerar um QR Code. Você já gerou o QR Code? Já escaneou? Valeu. Então, o câmera pode ver. Aponta para o câmera aí o seu celular, para não ter que fazer de novo. Ó, vocês estão vendo, então, o que ele fez? Ele gerou um QR Code no próprio celular e ele fez um scan no ponto de vendas, que ele logou na plataforma e já carregou os itens escolhidos. Pode filmar ele, câmera, já não precisa mais filmar o celular. Beleza. E aí vocês estão vendo aqui, ó, então tem o chapéu do Chaplin hipster e a camisa listada do hipster. Maravilha, até aqui sem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer agora? Que eu esqueci. Vamos ver aqui. Legal. Automaticamente, a gente está capturando sinais do cliente, que é o quê? Onde ele navegou, se ele entrou na homepage, no Product Detail Page, que é detalhes do produto, se ele adicionou o item no carrinho. A gente coleta toda essa gama de sinais e eventos e combina com o nosso catálogo para fazer uma coisa, que é recomendar produtos para o nosso usuário. Mas não é qualquer recomendação if else. A gente realmente faz uma análise, usa técnicas de Deep Learning e faz uma recomendação. Então, nesse caso, ele recomendou uma blusa bonita e uma calça. Egon, se você gostou de algum produto, pode adicionar aí já. Legal, adicionou a blusa. Então, o próximo passo é a gente... Antes de ir, peraí. Então, nesse ponto, a gente usou um produto, de novo, do Google, chamado Recommendations AI. Ele é uma solução gerenciada. De novo, vocês não precisam conhecer de Machine Learning. Vocês só vão fazer a integração no back-end dos seus eventos, seja do Google Tag Manager, da sua própria API, um snippet de JavaScript, assim por diante. Manda os eventos para a nossa plataforma junto com os catálogos, e aí a gente consegue gerar recomendações baseado no histórico dos usuários. Tá? E aqui a gente endereça diversos problemas que, para quem já criou sistemas de recomendação sabe, que é cold start dos produtos. Então, coloquei um produto novo na minha loja. Como é que eu sei que os usuários vão consumir aquele produto, né? Ou o usuário é novo, ele nunca veio na minha plataforma. Como é que eu clusterizo ele de maneira a colocar em algo similar que ele vá gostar? Então, experiência feita, vamos confirmar e jogar para o pagamento. Vai lá, Egon. Ele clicou no verdinho. E aí, para a gente evitar que isso seja seguro e rápido, a gente vai verificar se essa transação não caracteriza uma fraude, né? E como segundo fator de autenticação que a gente não vai fazer ainda, a gente vai fazer uma verificação facial. Verificação facial, tá? Então, nessa primeira etapa, vocês viram a barrinha rolando, a gente usou um produto chamado AutoML Tables, que tem vários cases interessantes, para classificar se, dadas as características desse usuário, isso daí era ou não uma fraude. E seguindo a mesma lógica dos produtos AutoML que eu já comentei, do AutoML Vision, o AutoML Table é a mesma coisa. Você seleciona muito bem o seu dataset e escolhe quais são as colunas, suas features e qual que é o seu target, o que você quer prever. Nesse nosso caso, fraude ou não. Então a gente fez isso e ele já gera, bem impressionante a qualidade do modelo. A gente fala estado da arte porque sem esforço nenhum, eu vou mostrar depois uns rankings à tarde no Bootcamp, de comparação com Kaggle e etc. Tá? É bem interessante. Então vamos para o nosso segundo fator de autenticação. Imagina que roubaram seu cartão de crédito ou outra pessoa está tentando se fazer por você e comprar na loja, né? Então a gente desenvolveu um mecanismo, treinou usando a nossa plataforma AI Platform, usando TensorFlow e TPUs, para gerar esse segundo fator. Então, para a gente testar essa funcionalidade, eu vou chamar o nosso especialista de Analytics, para vocês verem que vai dar errado aqui. O Ricardo G. Pode entrar, Ricardo G. Não sei se ele estava preparado para isso. Boa! Valeu. Aê! Vamos lá testar. Pode se dirigir ao ponto de vendas. Legal. G, então, dá um refreshzinho aí para ver se está tudo ok. Espera aí. Boa. Então, a gente avalia duas coisas. Vivacidade, você vê a cara dele, né? Está bem feliz. Que é para ver os movimentos. E o segundo ponto, ele já bate uma foto e vê a similaridade com o modelo que a gente treinou com o rosto do Egon. Então, deu 17% de similaridade. Realmente não é ele. Não sou o Egon.
Então, Egon, pode voltar, refaz o processo aí, vamos ver se dá certo. Aqui. Pode dar um refreshzinho aí que tá... Aí, é demo, vai pessoal, vocês têm que dar um desconto aí, né? Tá vivo. E similar, pagamento confirmado. Boa! Obrigado. Funcionou. Salve. Então, antes da gente continuar, só queria agradecer. A gente acabou a dinâmica com o Egon. O Egon, nosso cliente exemplar aqui, comprou um monte de coisa. Pode... Boa, valeu, pessoal. Pode ir embora. Obrigado, ilustre. Então, última revisão da minha parte, aí eu passo para o G. Pode voltar para o meu slide aqui, os slides de vocês, né? Legal. Então, primeiro produto que a gente usou, quando o cliente chegou no checkout, foi o Recommendation AI. De novo, é um produto gerenciado, você simplesmente passa os eventos, a gente gera as recomendações para os nossos usuários, tá? É aquele loginho ali. O segundo é o AutoML Tables. Nesse caso, a gente pegou as características da transação do cartão de crédito, jogou para o modelo e ele retorna, é uma fraude ou não é. Tá? E por terceiro, obrigado, a gente usou o próprio AI Platform, que é a nossa plataforma para fazer treinamento de TensorFlow, XGBoost, PyTorch, ou você trazer os seus containers customizados. A gente pegou o nosso modelo e treinou essa verificação como segundo fator de autenticação. Tá? Então, para a gente entender um pouco mais como é que esse fluxo, agora olhando a console, lá o nosso back-end, para a gente entender isso, eu vou passar a palavra para o Ricardo G. Novamente, ele é o nosso especialista em Analytics dentro de Google Cloud, para a gente entender o back-end dessas nossas operações. É com você, Ricardo. Obrigado. Eu já volto bem, aí. Renato. Valeu. Valeu. Muito bem, pessoal. Então vamos entender o que está acontecendo no back-end do fluxo de pagamento do nosso Petabank. Como é processado cada transação. Para fazer todo esse processamento em escala, a Petabank escolheu utilizar o Apache Beam, tecnologia 100% open source, aberto pelo Google, e que tem como principal vantagem... Cadê o próximo slide? Aí, boa, próxima. A principal vantagem é essa, a gente tem um modelo simplificado de programação, onde a gente une tanto a questão de batch quanto streaming. Né? Então, antes da aquisição pela Hipster, o Petabank utilizava o modelo em batch para análise de fraudes. Né? Então, toda madrugada, ele tinha um pipeline que consumia todas as informações de cartão, de transação e processava a fraude. E com a aquisição da Hipster, eles fizeram a modernização dessa aplicação e, basicamente, conseguiram mudar uma única linha de código e aí fizeram um input, né, trocando a questão de batch de arquivo para ler de uma fila em tempo real. Outra coisa interessante, né, você consegue programar o Apache Beam com várias linguagens. Né? A gente tem Java, Python e Go também suportado e outras em roadmap. E outra coisa importante, que foi um fator decisivo também para eles escolherem o Apache Beam, é você conseguir rodar esse código portátil tanto no Dataflow como serviço dentro do Google Cloud, quanto em outras plataformas como o Apache Flink e o Spark. Opa, voltando. Deu spoiler, vamos voltar aqui. Vamos para a nossa tela agora da demo, por favor. House, pode mudar para a demo. Legal. O primeiro ponto de entrada de todas as transações é o Cloud Pub Sub, que é um sistema global gerenciado de ingestão de fila, né, de mensagens e de eventos. Tá? Pub de publisher e sub de subscriber. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui no nosso exemplo um consumo aí, de ingestão de 20 a 35 mil mensagens por segundo. Tá? Isso representa mais ou menos 90 milhões de transações a 120 milhões por hora. Vamos inspecionar agora qual o payload do que eu estou enviando para esse sistema. Né? Então, a gente consegue ter vários assinantes, vários subscribers conectando dentro desse tópico. Então, vou selecionar um subscriber e vou pegar algumas mensagens para a gente analisar o payload. Bom, aqui a gente tem alguns dados interessantes, como o ID do cliente, o valor, né, gasto, o ID da loja, informações de geolocalização e um timestamp dessa transação. Tá?
Legal. Uma vez a mensagem dentro do PubSub, a gente precisa de uma forma de processar isso em escala, né, de forma transparente e simples. Para isso, eles estão utilizando o Apache Beam, e com uma simples mudança de flag, você consegue fazer o deploy do seu código Apache Beam dentro do Dataflow, nosso serviço gerenciado. Então, vamos abrir um dos nossos pipelines aqui. Dentro do serviço Dataflow, a gente tem essas caixinhas. Esse grafo é gerado automaticamente, lendo o seu código-fonte e processando, né? Cada uma dessas caixinhas é responsável por fazer uma transformação, uma agregação ou um cálculo, tá? Então, o primeiro step do meu pipeline é ler do PubSub, consumir essa mensagem. Então, a gente está lendo nessa taxa aí de 29.000, 25.000 mensagens por segundo. O segundo step do meu pipeline é converter essa mensagem do PubSub em eventos para eu conseguir trabalhar ele dentro do meu pipeline. E aqui, o que é interessante, a gente trifurca, né, isso em 3 caminhos simultaneamente. Tá? Então, enquanto do meu lado central, né, na parte central, eu estou simplesmente arquivando essa mensagem dentro do BigQuery, então chegou a mensagem, eu estou salvando no BigQuery, que é o nosso Data Warehouse 100% gerenciado, né, petabyte scale, onde a principal vantagem do nosso Data Warehouse é essa capacidade de você conseguir fazer streaming real time, de até milhões de linhas por segundo numa única tabela. Tá? E aqui do lado direito, a gente tem a chamada para detecção de fraude, né, para o AutoML Fraud Detection, no AutoML Tables, que vai executar a fraude, e os dados que estão fraudados, a gente também persiste isso dentro do BigQuery. Na ponta esquerda, a gente faz um agrupamento. Tá? Então, aqui eu quebro ele em 2. Basicamente, eu estou mapeando os elementos e eu estou combinando eles por informação geográfica. Tá? Então, eu quero saber, por exemplo, a quantidade de eventos de uma determinada região e quanto em spend, né, que eles estão gastando, a soma disso também baseado nessa informação geográfica. E aí, aqui no final, eu simplesmente combino eles e salvo uma janela de 2 em 2 minutos, eu gravo isso no BigQuery. Ou seja, em tempo real, ele já está fazendo cálculo e processamento e agregação e salvando isso dentro do BigQuery. Agora, vamos ver dentro do BigQuery, né, para mostrar que realmente isso é uma demo que está funcionando, né, e não é só uma gravação. A gente tem a tabela de eventos, onde eu tenho aqui mais ou menos 23 bilhões de linhas inseridas nesses últimos 3 ou 4 dias que eu estou rodando esse pipeline. E para a gente ver realmente que a gente está inserindo na janela, eu vou executar uma query dentro da minha tabela sumarizada, onde eu consigo ver, né, agora eu estou sem relógio, mas provavelmente são umas 11h29. Né? Então a gente consegue ver aqui embaixo as últimas transações do minuto por cidade, por exemplo. Muito bem. Agora que todos os dados de transação já estão dentro do BigQuery, seria muito interessante se a gente conseguisse também consumir os dados do resto do grupo da Hipster, né? Seja sistemas de CRM, ERP e outros sistemas satélites das empresas do grupo. Por que isso? Porque seria muito interessante a gente ter uma visão única do nosso cliente e também poder rodar algoritmos de machine learning com mais features, né, de forma mais enriquecida. Tá? Para isso, o Google Cloud tem uma solução super interessante, chama-se Cloud Data Fusion. Tá? O Fusion é uma plataforma de integração de dados. E nela você consegue plugar diversos conectores e fontes de entrada. Tá? A gente tem, basicamente, dentro do Hub, né, clicando no Hub, você tem aí dezenas e centenas de conectores para bancos de dados, né, seja SQL ou NoSQL, como SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres. E eles são todos plugins open source. Né? Então, você consegue contribuir para gerar esses plugins, né? E tornar a experiência do seu usuário muito mais simples, né? Porque a gente graficamente arrasta essas caixinhas para dentro dos nossos pipelines. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Aqui no menu lateral, a gente tem o Wrangler, que ele é responsável por fazer as transformações de dados. Né? Então, eu vou clicar aqui no Wrangler, né? Vou abrir aqui numa outra janela. E aqui do lado esquerdo, eu tenho as nossas fontes de dados. Tá? Então, eu vou simular aqui um ambiente onde eu tenho bases relacionais, por exemplo, do CRM do grupo Hipster.
E eu vou fazer a busca da tabela de cliente. Tá? Então, ele automaticamente está conectado no meu banco, ele puxa as tabelas, né? Eu vou escolher, selecionar a tabela de clientes, e aqui ele já me traz o esquema da tabela, né? Quais as colunas, e tem uma aba muito interessante que é de Insights. Aqui a gente tem uma visualização de como é que meu dado está distribuído, né? Então, contagem, amostragem e qualidade do dado, né? Isso é muito bom para os cientistas de dados que conseguem dar uma olhada se tem algum bias ou se tem algum valor que tem uma quantidade de dados muito grande. E aí, graficamente, a gente consegue criar transformações. Tá? Então, aqui eu vou fazer uma transformação simples, que é remover uma coluna indesejada. Um outro tipo de transformação, aqui tem vários, né? E se não tiver, você consegue criar o seu próprio e estender a plataforma. Né? Então aqui você vê aquela linha de comando que é roots para o seu sysadmin, e aí você consegue criar funções customizadas. Tá? Então não é só o que já está presente, mas você consegue criar o seu próprio. Vou fazer um mascaramento aqui do dado, né? Dessa coluna de endereço. Imagina que é uma coluna sensível, e eu vou aplicar um shuffling, né, que ele vai basicamente embaralhar todas as palavras de endereço. O que é interessante aqui? Do lado direito, eu vejo que ele gerou o que a gente chama de transformation steps. Tá? Então, ele gera uma receita do que você quer limpar, né, de fazer do seu ETL. E aí eu posso criar um pipeline, que pode ser ou batch ou real-time streaming. Tá? Então, criando esse pipeline, eu tenho a minha fonte de dados, que pode estar em qualquer ambiente, on-premises, em outras nuvens, e, basicamente, fiz a minha transformação e eu vou salvar isso em algum sync. Tá? No caso, eu vou salvar isso no BigQuery. Então, eu simplesmente arrasto a caixinha e ligo ela e conecto as transformações para ele salvar no BigQuery. Aqui eu já tenho uma transformação que já rodou, né? Então eu vou abrir ela. Então, basicamente, aqui eu tenho um pipeline que rodou mais de 130 vezes. A única diferença em relação ao que a gente já tinha feito é que eu tenho um elemento que coleta os erros que tiverem nessa transformação e ele arquiva isso para mim no Cloud Storage, dentro de um bucket, tá? Aqui. Então, basicamente, eu consigo analisar qual o problema que deu, né, nesses tipos de dados e, eventualmente, fazer o reprocessamento. Então, aqui eu consigo dar um run, né, e disparar esse pipeline agora. Ou eu consigo também fazer o scheduling, né, o agendamento dele, tanto diário, ou você consegue configurar isso para disparar da forma com que você precisa. Tá? E a gente também tem triggers, que você consegue disparar isso externamente. O que é legal? O Fusion ele vai basicamente gerenciar para você todos os pipelines que estão rodando, e você tem uma visão aí de quanto tempo ele demora para processar cada um desses pipelines. Tá? Então, uma plataforma gráfica de integração de dados, onde você consegue acompanhar isso end-to-end. E não só isso, imagina que você tem isso na sua empresa, e aí você consegue dar isso para os seus analistas de negócios, e cada um cria o seu pipeline. Como é que você descobre o que está dentro do seu Data Fusion, por exemplo? A gente tem um catálogo de dados. Então, se eu quiser saber informação de cliente, eu digito Customer, por exemplo, e ele vai me dar todos os datasets que tem esse nome, né? Ou tem essa tag. E aqui uma feature super interessante é a linhagem de dados, que tem muito a ver com a questão da governança. Então aqui eu consigo ver que para esse dataset de clientes, eu tenho vários pipelines consumindo esse mesmo dataset e produzindo novos. Então se você alterar alguma coisa nesse cara, você sabe o impacto que isso vai trazer no seu pipeline de dados. E não só isso. A gente também tem um botãozinho bem interessante que é o Field Level Lineage, que é a linhagem a nível de coluna. Tá? Então o que a gente consegue entender aqui? Nesse campo, por exemplo, de ticket, eu tenho aqui o Incoming Operations. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as transformações que foram feitas nas receitas para gerar aquela coluna. Tá? Então, é um tracking de governança super interessante. Legal. Agora que todos os nossos dados já estão no BigQuery, eu tenho fontes de dados
on-prem, né, que eu estou transformando, limpando dados, salvando no BigQuery, eu tenho minhas transações em real-time chegando no BigQuery também, eu gostaria de visualizar isso num dashboard. Então, o BigQuery, ele permite que você plugue isso em qualquer sistema de BI. Então, tem vários no mercado hoje que já suportam o BigQuery nativamente, como Tableau, ClickView, Looker, e a gente também tem o nosso próprio visualizador, que é o Data Studio. O Data Studio é uma ferramenta gratuita, então você consegue dar ele na mão de qualquer analista de negócios da sua empresa. Tá? E o Wi-Fi já aqui falhando, né? Então vamos ver aqui o nosso dashboard. Aqui eu criei um dashboard simples, tá? Onde eu consigo ver nos últimos 2 minutos, né, de janela qual a quantidade de fraudes, né, que eu tive, até bastante, 600 mil. E o valor médio da compra, tá? Além do total das transações processadas. Né? E aqui o Data Studio também já entende a informação de geolocalização. Né? Então ele já plota para mim no mapa e já põe de acordo com a quantidade de transações feitas aonde que está isso no mapa. Tá? Então bem tranquilo. Vamos voltar agora e dar um zoom, na verdade, no nosso Dataflow, onde a gente fez a análise de fraude. Né? Então, vocês se recordam que a gente chamou o AutoML Tables. Então, para falar especificamente do AutoML Tables, eu vou pedir para o Renato voltar ao palco aqui, para explicar como é que funciona o AutoML Tables em back-end. Boa. Valeu, Renato. Vamos lá. Então, a gente criou um modelo no AutoML Tables para fazer análise de fraudes. Vou passar rapidamente como é que é o fluxo para vocês também poderem criar esse modelo. Primeira coisa que a gente faz é importar os dados. Então, na console, a gente navegou até o AutoML Tables, está ele aqui. Primeira telinha, import. A gente pode pegar os dados do BigQuery, que o G já está consolidando lá no Dataflow dele, mas a gente poderia também imputar um CSV ou jogar um dado, um arquivo do seu próprio computador. Uma vez que você faz isso, ele já gera o esquema, ele faz toda uma análise dos dados e já pega aqui quais são as suas variáveis. Então, a gente tem todas as variáveis anonimizadas. E, dadas essas variáveis, você tem que escolher qual que é o seu target column, que é o que você quer prever. Nesse caso aqui é a classe e ela tem 0 e 1, é ou não fraude. Tá? É assim que a gente analisou o nosso dataset. Selecionou o target column, você pode fazer uma análise. O que é interessante aqui é que você pode clicar na classe e ver aqui qual que é a distribuição de dados. Então, você vê que a gente tem quase 285 mil eventos e apenas quase 500, estou arredondando, 500 são fraude. Então, esse é um dataset extremamente desbalanceado. Né? Então, a gente tem que saber pelo menos disso para tomar algumas decisões em como é que a gente vai otimizar o nosso modelo. Tá? Uma vez analisados os dados, você treina ele, de fato. Qual que é o processo de treinamento? Eu vou treinar um novo modelo, você gera um nome, então ele já criou um nome com timestamp, etc., caso você não queira dar um nome customizado. Você determina um budget, que é a quantidade de horas que ele vai ficar treinando e moendo o modelo lá para você. E nesse caso, a gente usa uma técnica de Neural Architecture Search, eu nunca consigo falar isso, com Reinforcement Learning, e aí isso é o nosso back-end, né? Para fazer rodadas ali e achar o melhor modelo, o próprio sistema ele acha o melhor modelo para você. Tá? Então eu coloco aqui, sei lá, eu quero 12 horas de treinamento, ele já te dá um guideline, então até 100 mil linhas, de 1 a 3 horas é mais do que suficiente. Tal. Então, você olha ali e treina. Você tem 1 hora grátis para fazer experimentação. Beleza? Escolhe as features. Lembra, a gente tem que, no nosso modelo, escolher quais colunas elas vão melhor representar o nosso problema. Escolho e faço um train model. Existe uma coisinha avançada aqui, ó, que você pode escolher qual otimização você quer fazer. Né? A gente vai entrar em detalhes à tarde no nosso bootcamp, mas é só para vocês já terem em mente. Faz a avaliação do modelo, vamos ver aqui, gerei um modelo, então ele te fala qual foi a acurácia, score F1, recall e assim por diante. É legal saber isso também porque vocês estão com um dado desbalanceado, né? Então pego a precisão, pego o recall, o que eu pego? Ele gera um Confusion Matrix
E a importância, qual foi a importância das features no nosso modelo final? Então, essa variável V4 aqui foi no ranking, né? Foi a que teve maior influência no nosso modelo. E por final, a gente gera um predict. O predict ele pode ser feito de duas maneiras. Em batch, ou seja, eu posso pegar uma tabela lá no meu BigQuery, que eu quero fazer o predict, jogo para o modelo e ele me retorna uma outra tabela com fraude ou não. Tá? E o online, eu faço o deploy desse modelo e ele gera um endpoint para eu publicar numa API REST para fazer chamada isso online. Tá? Então, no caso do retail, a gente faria isso. Então, foi só uma visão geral. Se vocês quiserem voltar para os slides para o G fazer uma revisão, então, slides da House. Está voltando. Legal. Boa. Vou fazer só um recap, né, do back-end, do que a gente fez. Então, a gente tem a Hipster mandando os eventos das transações, né, do Petabank para dentro do PubSub. Em tempo real, a gente processa essas mensagens de forma escalável dentro do Dataflow, que é 100% gerenciado. E aí a gente salva esses dados, né, processa e salva os dados dentro do BigQuery. A gente fez a chamada no AutoML Tables, que o Renato acabou de explicar, e se detectada a fraude, é acionado o bloqueio do cartão. Né? Em paralelo, a gente está trazendo os dados também de ambientes on-premises ou de outros silos de dados do grupo Hipster, né? Para tentar eliminar esses silos de dados usando o Data Fusion de forma simples. Tá? E persistindo esses dados dentro do BigQuery. Legal, então a gente encerra a experiência da loja aqui. Espero que vocês tenham gostado das demonstrações de Machine Learning, que é a parte séria aí de dados, tá? Brincadeira. E aí eu vou chamar no palco, obrigado, Daniel, para fazer um encerramento rapidinho com a gente. Senhores, senhoritas, muito obrigado, Renato, G, Egon. Integramos o Petabank, a Hipster Shop. Chegamos ao final com inteligência, utilizando as soluções Google a tempo da Black Friday. Mas vocês estão levantando agora 1 segundo de atenção, na realidade mais, 20 segundos. Só para avisar aqui, o almoço começa daqui, tem 1h30 de duração. À tarde esse palco vai ser dividido em 2 sessões. Então a gente vai ter Serverless Machine Learning e uma sessão específica de Kubernetes Engine. Então, como eu havia comentado, a extensão da demo que a gente fez aterriza nos produtos, nas apresentações da tarde, e depois o Cloud Hero também entra com uma sessão hands-on para melhorar um pouco mais o conhecimento. Pessoal, Fernando, Egon, Giovanni, venham para cá, por favor. Aê! Vem para cá, vocês dois também. Eu quero agradecer e uma salva de palmas para eles que construíram toda essa demonstração. Valeu, galera. Muito obrigado. E o mais legal de tudo, não tem nada gravado. Foi feito com soluções do Google. Essas 5 cabeças pensantes desenvolveram as soluções. E vocês veem que é extremamente possível a gente chegar num processo de negócio que pode ser melhorado e realmente usar para beneficiar a empresa, o negócio, e no final conseguir uma empresa que ganhe mais, que consiga mais vendas e no final do dia todo mundo esteja mais feliz. Gente, muito obrigado, bom almoço para vocês. Valeu. 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 Bom, pessoal, a gente volta aqui mais uma vez, exclusivamente para o pessoal que está nos acompanhando online, para dar continuidade ao nosso evento. Enquanto a programação continua e o próximo keynote não começa, a gente queria pegar um pouquinho desse tempo e aproveitar para trazer uma outra pessoa muito especial para conversar com a gente. E aí eu recebo então o José Papo. Seja muito bem-vindo, José Papo. Tudo bom, Renato? O José Papo é gerente de relacionamento com desenvolvedores e startups para a América Latina. E a gente vai bater um papo aqui hoje, falar de alguns temas importantes, até para o pessoal que está nos acompanhando ter alguns insights, principalmente nessa parte de desenvolvimento de startups. Bom, mais uma vez, né, José Papo, obrigado por estar aqui com a gente. Não é a primeira vez que você bate um papo com a gente, né? Já é um convidado de longa data nosso aí, né? Estamos sempre por aí. Maravilha. Bom, eu queria começar com uma pergunta, um tema até mais básico, mas que acho que é super importante de ser discutido sempre. Né? A gente está vendo que a nuvem, ou tecnologias em nuvem,
né, estão sendo indispensáveis para o mercado e para as empresas. Isso vai ser necessário para que elas possam progredir, dar os próximos passos, né, e até se colocarem à frente em termos de competitividade, né? Na tua perspectiva, qual que é a importância dessas empresas estarem atentas às tecnologias em nuvem e aderir à nuvem? Legal. Obrigado, Renato, pela pergunta. Uma coisa que a gente está vendo, acho que é interessante falar assim de contexto geral, né? A gente conversa muito com startups, com desenvolvedores e empresas em geral. E uma das coisas que eu estou recebendo, quase todo dia eu recebo um e-mail, é alguém pedindo referência de bons desenvolvedores. Uhum. Então, para começar, eu acho que falando para o público que é de hoje, né, que são de developers, né, é que esse mercado no Brasil está muito forte. E não só no Brasil, uma das coisas também que um dos programas, né, que a minha equipe trabalha, que é o programa de Google Developer Experts, né, são pessoas que passaram por um crivo oficial do Google para poder, não são do Google, mas podem palestrar pela gente, fazer palestras sobre uma determinada tecnologia. Sim. Muitos deles recebem, inclusive, propostas de trabalho de fora, para trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, legal, na Ásia. Então, assim, esse mercado no Brasil hoje, quem é desenvolvedor, se está bem posicionado, se está estudando, se está trabalhando com essas tecnologias mais modernas, podemos dizer assim, como nuvem, a web moderna, tecnologias móveis, não tem falta de emprego, pelo contrário, está sobrando, né? Tem gente disputando a tapa, tem empresas com posições abertas que não conseguem ser preenchidas por causa disso. E uma das tecnologias que o pessoal está demandando demais é nuvem, né? Uhum. Então, além de tecnologias de celular, né? O pessoal saber Android, saber desenvolver em iOS, ou desenvolver para web, com Flutter, ou com outras tecnologias. Cloud também hoje está sendo a tecnologia, o back-end mais utilizado, né? A tecnologia que fica por trás de tudo que roda, né? Na frente do usuário final. Então, você necessariamente tem que conhecer, né? Tecnologias como Kubernetes, porque as empresas elas estão começando, mesmo que elas ainda estejam no modelo, num parque tradicional, ou fazendo uma migração para a nuvem, no modelo mais para máquinas virtuais, elas já estão pensando em como migrar. Então todo mundo está querendo falar em como transformar a empresa para ficar mais ágil, reduzir a dependência de plataformas. Então quer usar Kubernetes, quer usar tecnologias de analytics, de Big Data. Então, as empresas elas estão buscando isso. Então, quanto mais você, como desenvolvedor, tiver essas habilidades, mais fácil você vai ter no mercado chance de não só crescer, como ficar, né, ser disputado a tapa também por várias empresas. Então, a gente está vendo muitos exemplos disso acontecendo e a gente recebe muito pedido. Então, eu acho que é interessante ir atrás com você como desenvolvedor, porque as empresas elas estão buscando. Porque elas sabem que hoje, sem a nuvem, elas também não vão conseguir ou crescer, ou ter mais agilidade, ou alavancar, né? Ou trabalhar como as startups trabalham, né? Uhum. Então é fundamental para elas também. Todas as empresas, né? Desde a pequena até a grande. Sim. E para nós no Google, né, sempre foi importante ajudar esse mercado a continuar se desenvolvendo, né, e não só o mercado, obviamente, propriamente dito, mas também os profissionais de tecnologia, né, de vários setores diferentes, a se qualificarem cada vez mais, a estarem preparados para esse mercado. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre qualificação, educação, como é que a gente hoje ajuda, né, os desenvolvedores e outros profissionais de TI a se qualificar cada vez mais para o mercado. Mas, para a gente... o nosso time também, ele acaba fazendo esse trabalho de uma forma mais escalável, né? A gente não dá treinamento direto, mas nós temos programas, né? Os nossos programas para desenvolvedores, né? Como os Google Developer Groups, que são grupos que estão espalhados por todo mundo, né? Na verdade, o legal de você participar de um GDG é que você, ou de uma comunidade, a gente agora tem as Cloud Communities, que são focadas só em tecnologia de cloud, são os GDG Clouds, que a gente chama. Eles estão no mundo inteiro. Então, se você um dia participar de um no Brasil, se você for para outro, for para Londres e estiver em Londres, você vai ter um GDG lá que você pode participar como membro também. Então, é muito legal porque você tem essa troca de experiências entre os membros. E normalmente também a gente manda conteúdos técnicos específicos e novos para esses GDGs treinarem e trabalharem de graça
as pessoas que estão indo nesses GDGs. Então é muito legal participar. Então quem tiver oportunidade, vai lá procura por Google Developer Groups no Google, acha a nossa página, você vai achar toda a lista de GDGs, aí você vê se tem na sua cidade. Se não tiver na sua cidade, fala com a gente que a gente pode abrir um na sua cidade também. Não, esse trabalho é sensacional, principalmente a questão, né, da gente estar disposto a ir para outras regiões, para outros lugares que talvez antigamente nunca se teve, né, um approach tão próximo do Google ou da comunidade de desenvolvedores de tecnologia. E dentro dessa questão toda da gente se preocupar tanto desses problemas escalados, sejam eles mais escaláveis, né, ou em alta escala, ou programas mais direcionados, onde é que o Google está focando quando a gente fala de preparar e de ajudar esses grupos a cada vez mais se desenvolverem, se qualificarem? Onde é que o Google está ajudando? E não só isso, Papo, mas quais são os skills, né, ou conjunto de skills, de habilidades, de conhecimento técnico que você considera importante os desenvolvedores começarem a prestar mais atenção, adquirirem desde já, para fazer diferença ou para, né, alcançar posições diferenciadas no mercado de cloud especificamente? Legal. Tem muito do conteúdo que a nossa equipe, inclusive, que é de Developer Relations no mundo, desenvolve, são gratuitos, né? Então muita coisa você pode encontrar online, exemplo, code samples, tutoriais, treinamentos técnicos. Então muitas das coisas você já pode começar a fazer sem gastar um tostão. É óbvio que às vezes é mais fácil você fazer com um professor, um tutor, né? Sim. Aí tem a área de treinamento do Google que a pessoa pode se cadastrar para fazer isso, mas hoje o conteúdo está todo online, então está todo disponível. A gente tem canais no YouTube também com muita informação técnica e que mantém a pessoa sempre atualizada. Tem os nossos GDGs, tem uma das coisas que a gente fez, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, no GDG, nas comunidades, foi fazer o Cloud Study Jam. Foi pegar conteúdos técnicos de várias áreas diferentes, que eu vou até citar, que são os grandes tópicos que eu acho que são legais para os desenvolvedores estudarem quando quiserem estudar cloud, que são o quê? Basicamente é o introdutório, né? Se você não sabe nada, para você aprender o que é a nuvem, começa, como é uma máquina virtual, quais são os principais produtos e soluções. E aí tem os intermediários avançados que fala sobre machine learning, fala sobre big data e analytics, fala sobre Kubernetes, que é como criar uma estrutura escalável e portável para qualquer nuvem. Então, acho que esses tópicos são os principais que estão em voga hoje em dia nas empresas. As empresas querem muito ver essa questão de Big Data, como tratar grandes quantidades de dados, como fazer a análise deles, como fazer previsões em cima desses dados com Machine Learning, trabalhar infraestruturas de larga escala e de fácil escalabilidade com Kubernetes e outras tecnologias. Então, tudo isso a gente criou, por exemplo, nesse Cloud Study Jam, e tudo de graça, né? A gente fez isso na comunidade. Então, de novo, a gente tenta, sempre que possível, ajudar os desenvolvedores. Então tem muita coisa disponível por aí, é só ir atrás e estudar, porque realmente vale a pena. Eu acho que a pessoa, de novo, a gente recebe o tempo todo pedidos, e uma das coisas que eu, particularmente, quando alguém pede onde eu consigo achar, eu falo para eles irem atrás dos GDGs. Legal. Porque lá você vai achar pessoas que estão interessadas em aprender, né? Então é muito legal. E você comentou um pouquinho essas linhas de Machine Learning, Big Data, a gente até falou mais cedo sobre a importância dos dados, né, no contexto hoje das empresas. Dentro da questão de Big Data, Machine Learning e juntamente com o Cloud, quais são outros skills, né? Quais são áreas que você acha que são importantes os desenvolvedores, eles investirem tempo, investirem, né, os recursos deles para aprender, para adquirir esse conhecimento? Que dentro dessas áreas, o que está sendo mais demandado das empresas para que os desenvolvedores se preparem? Acho que, para Machine Learning, o Google tem um framework específico que, inclusive, foi aberto, né, que é o TensorFlow. Sim. Então, inclusive, a gente tem vários produtos e soluções baseadas no TensorFlow e também treinamentos, etc. Então, o TensorFlow é um exemplo disso, que você pode se especializar, né, nessa tecnologia de Machine Learning. Eu acho que na parte de Big Data Analytics, uma coisa que é imbatível na plataforma é o BigQuery. E muita gente começa, inclusive, usando o Google pelo BigQuery, e hoje está melhor ainda. Então, agora, a última novidade é que você pode fazer até Store Procedure usando BigQuery. Então,
Você tem, quer dizer, você tem toda a possibilidade de usar o conhecimento que você já tem em SQL, em outros bancos de dados, só que num nível muito escalável, sem precisar ter que trabalhar, se preocupar com o servidor por trás, né? Que o BigQuery, você não vê os servidores, né? Então, acho que esse é um ponto que está muito forte também. E para quem é desenvolvedor móvel também, uma solução que é muito importante e que é o mundo também. Tem são vários produtos dentro de um único chapéu, digamos assim, chamado Firebase, que eu acho que é muito interessante. Se você é desenvolvedor, se você desenvolve para iOS ou para Android, você tem que conhecer o Firebase, porque ele tem soluções para fazer analytics de aplicativos mobile, inclusive é de graça. Sim. Tem solução para fazer armazenamento de dados, para fazer gestão de marketing, gestão de notificações, push notifications. Então é uma plataforma completa para quem desenvolve para aplicações móveis, né? Então vale muito a pena também. Show. Então, falamos de BigQuery, falamos aqui TensorFlow e agora, Firebase. por último, Firebase. Isso. Bacana. São 3 tecnologias aí, fica o nome para quem não conhecia ou para quem já conhece, para tentar ainda mais se tornar especialista no assunto. Para a gente fechar o nosso bloco, nosso papo aqui hoje, para as startups que estão nos assistindo, né, que estão acompanhando a gente aqui hoje, quais são alguns dos recursos disponíveis dentro do teu time, né, e qual que é o approach que hoje o Google tem dado, né, para ajudar o mercado e o ecossistema de startups? Legal. O nosso time ele tem um foco também nas startups, em termos, desde aquela que está iniciando até as scale-ups, que a gente chama, ou aquelas que já quase não são mais startups, né? Tipo Nubank, que a gente já ajudou, ou Quinto Andar, que já passou pelos nossos programas. E a gente tem um programa de aceleração de startups, né? Que, na verdade, eu diria que é quase uma pós-aceleração. O foco desse nosso programa é muito mais, inclusive, técnico. É focado em ajudar essas empresas a irem um passo além e não pensarem só como realmente usar a tecnologia para acelerar o negócio delas. Sim. Então, o nosso foco principal nessas últimas turmas está sendo em Machine Learning e Cloud e Big Data, então, que é a demanda que está vindo mais do mercado, inclusive das startups. Elas querem realmente entender como que elas podem fazer essa disrupção digital no mercado em que ela atua, usando essas tecnologias. E estão sendo bem-sucedidas, né? Muitas delas estão usando muito bem e trabalhando. O Portal Telemedicina é um exemplo, né? Passou no nosso programa na primeira turma e hoje tem uma solução que atende milhares de pessoas fazendo telemedicina, quer dizer, dando acesso a hospitais de alto nível em qualquer lugar do Brasil, até nas regiões mais remotas, né? Então é muito legal. Então tem vários exemplos, né? Mas eu acho que esse é o ponto que elas procuram a gente. Então, quem quiser é só procurar por nosso site, né? O Google Accelerator, o Launchpad Accelerator. Você vai achar, pode se inscrever, se aplicar como startup e participar desse programa. A gente já tem edições no Brasil e no México também, que é para o resto da América Latina. Puxa, e dentro desse processo, obviamente aquilo que a gente pode, né, que a gente tem visibilidade, quais são alguns dos critérios que a gente considera como Google, quando essas startups se inscrevem nos nossos programas, quais são alguns dos critérios que são importantes para que essas empresas entendam na hora de se inscrever e na hora até da seleção? Eu acho que os principais qual é o modelo de negócio que elas estão fazendo, qual que é a escalabilidade do business, né? Porque quando a gente procura startups, a gente quer ver startups realmente de tecnologia, que estão usando a tecnologia para fazer algum tipo de revolução em um mercado específico. Transformar o mercado, certo. Em algum segmento. Então, a gente olha isso, a gente olha o time, né? Obviamente, né? E claro, qual que é realmente o interesse, o foco que o pessoal tem de usar a tecnologia, porque muitos programas de aceleração acabam indo muito para a parte de business, né? E a gente realmente quer focar em como a tecnologia vai transformar ao contrário, a tecnologia transformando o negócio. Então, tem que ser realmente pessoas que querem usar as tecnologias para
fazer disrupção. Então, elas têm que vir com esse intuito de aprender, entender o machine learning, TensorFlow, Big Data e ver como isso vai se aplicar no segmento deles. Tem um viés bem transformacional por trás. Exato. Empresas que realmente transformem um segmento, que mudem a forma como aquele segmento, aquela indústria opera. Exato, isso mesmo. E você deu bons exemplos aqui, né? Quinto Andar, por exemplo, e outras que você citou aqui no Nubank. Né? Todas as empresas que de alguma forma mexeram, né? O Quinto Andar, por exemplo, passou no nosso programa e hoje eles têm eles te falam mais ou menos quanto que você tem que cobrar por exemplo de aluguel na sua região se você quer alugar uma casa, um apartamento, porque eles têm um algoritmo que faz isso e que está sempre estudando e tem uma quantidade de dados por trás que gera essa informação, né? Então e eles fizeram isso através dessas tecnologias, né? Não tem alguém lá coletando manualmente, isso é tudo feito com o uso de grandes quantidades de dados, com machine learning, né? Então é muito legal como isso pode mudar. Hoje eles têm uma base de dados gigante de informação e que está à disposição das pessoas que antes não existia, né? Ótimo. Bom, Papo, muito obrigado mais uma vez aí por participar com a gente desse bate-papo, pelo teu tempo. Pessoal, a gente vai voltar daqui a pouquinho para nossa programação ali no palco e 12h45, perto da 1h da tarde, a gente faz mais um bloco aqui, né, de entrevista falando mais sobre qualificação, carreira, né, e preparação aí, né, no mercado para qualificação de skills de tecnologia. Ok, pessoal? Nós voltamos daqui a pouquinho. Obrigado por nos acompanharem até aqui.